só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no Bugre. Eu levo sempre comigo em todo campo. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor, grito de ouro, a nossa capa, construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Olá, meu amigo bugrino, muito boa noite pra você. Pra você, a câmera hoje tá aqui, ó. O Ortiz teve que mudar todo o posicionamento hoje, né? Um programa diferente. Hoje a gente vai bater um papo aqui. Hoje é o nosso Bugre em Foco especial, primeiro programa dessa série de entrevistas falando do processo eleitoral do Guarani Futebol Clube, né? A eleição tá marcada agora pro próximo dia 14. 14 de dezembro acontece o processo eleitoral no Guarani, vão se eleger os novos conselhos de administração, conselho deliberativo e conselho fiscal do Guarani Futebol Clube para o próximo triênio, e assim a gente espera que aconteça a coisa, né? De qualquer modo, será um novo conselho, né? O conselho deliberativo deve ser renovado, o conselho de administração, qualquer que seja a chapa vencedora, terá pessoas que não participam do atual conselho, então teremos novas definições aí acontecendo no Guarani nos próximos dias, e é importante demais a gente abrir aqui o nosso espaço para ouvir todas as pessoas que querem participar desse processo, tá? Então, nós convidamos as duas chapas confirmaram presença, espero que as duas cumpram, né, o prometido. A primeira está aqui, graças a Deus a primeira chapa está aqui, vou até abrir a câmera para vocês verem, ó. Tá aqui a câmera, lá, Felipe Rosselli, dando tchauzinho, Sidney também conosco aqui. Estamos aqui para falar do Guarani, que representam a chapa Meu Bugre Forte, chapa do grupo de oposição, né, Felipe? Uma chapa não ligada ao atual Conselho de Administração do Guarani, que pleiteia a eleição para o Conselho de Administração. Óbvio, vocês têm também uma chapa para o Conselho Deliberativo, mas hoje nós vamos falar dessa eleição para o Conselho de Administração. Pode ser? Boa noite, Ortiz. Boa noite, família bugrina. É um grande prazer estar aqui no Planeta Guarani, ao vivo e pelo YouTube. Muito legal participar do programa. Fico feliz aí pelo convite. Vamos lá, vamos abrir a caixa de Pandora, falar bastante de Guarani. Pelo que o Ortiz disse para mim, eu escutei no programa, não temos hora para acabar. Então, vamos lá, faz essa pipoquinha em casa que o programa vai ser bom. E aí você sabe que isso é uma armadilha, né? Porque o tempo que você usar de programa é o tempo que você vai dar para o seu concorrente quando ele estiver sentado aí no seu lugar, né? Então, é uma armadilha, entre aspas, né? Se ele vier, já tá bom. Não faz dar risada. Eu tenho que ser sério aqui. Não, é sério. Vamos ser sério, velho. Ô Sidney, bem-vindo também, viu? Um prazer. A gente teve a oportunidade de bater um papo rápido lá no evento de lançamento da chapa, né? Mais uma vez, um prazer enorme. Já é a segunda vez que eu te recebo aqui. Eu te recebi na eleição anterior, inclusive. Isso. O estúdio era lá no quarto, um estúdio apertadinho, quente, que era uma desgraça. Aquele estúdio ficou lotado naquele dia, né? Bem-vindo e que vocês tenham... Primeiro a chapa homologada, né? Agora passa pelo processo de homologação, a inscrição da chapa não garante a chapa participando, a comissão eleitoral vai analisar os documentos, que a homologação aconteça e que vocês possam disputar o pleito eleitoral no próximo dia 14 de dezembro, viu, Sidney? Obrigado aí, boa noite, Ortiz, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo e nos vendo, e vamos lá, vamos fazer de tudo para que seja um excelente programa aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo. Acho que o mais importante é a gente deixar claro que a intenção, né, Felipe, é conversar com o torcedor do Guarani, com o associado do Guarani que esteja nos acompanhando pelo YouTube, porque esse programa só vai para o YouTube, depois a reprise dele vai para a Rádio Planeta Guarani, mas ao vivo é só no YouTube. Eu acho que a primeira coisa a deixar claro é assim, nós vamos tentar produzir conteúdo para esse torcedor e para esse associado do Guarani, que esteja acompanhando. E o torcedor que tome as suas decisões, baseado naquilo que ouviu de A ou de B, né, Felipe? Acho que a maior preocupação é essa, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho que você faz há tantos anos, né? É muito importante a gente Não mereço parabéns, não, eu só corneto. É um trabalho que você se dedica por amor, a gente sabe os anos aí de estrada, e é importante para que o nosso torcedor, nosso sócio, tenha esse canal, essa aproximação com as pessoas que estão ali
no dia a dia do clube, que estão ali na direção do clube. E eu fico lisonjeado de participar mais uma vez e estou aqui à disposição para a família Bugrina perguntar aí o que foi pertinente. Sabe, Felipe, são mais de 20 anos, né? Falando de Guarani, né? Mais de 20 anos. Eu começo em 2004, então fiz 21 anos, né, nesse ano. Em setembro desse ano. Eu me lembro da data do meu primeiro texto. E não é porque eu seja tão detalhista, porque era a véspera de aniversário da minha mãe. Né? Minha mãe fazia aniversário no dia 9 de setembro. Meu primeiro texto publicado no Bugricast foi em 8 de setembro de 2024. Então são 21 anos, né, escrevendo sobre o Guarani. Mas para a gente da rádio, para mim, eu não faço sozinho, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho o Beto Toledo, eu tenho o Cleiton Vendemiato, o Fernando Lovato, que devagarzinho vai voltando às atividades com a gente, o Edinho, que é uma pessoa importantíssima aqui no processo da Rádio Planeta Guarani também, né? Para a gente, cara, isso aqui é a paixão da nossa vida. A gente faz isso porque gosta, a gente faz porque quer. A gente não tem a obrigação de estar aqui, né? Quando a Rádio Planeta Guarani surge, a Rádio Planeta Guarani, nesse formato, ela existiu lá em 2009, né, de 2009 até 2013, ela existiu, né, num outro formato, a gente só transmitia jogos e tal. Nesse formato, nós já completamos 6 anos de volta, vamos para o 7º, né, agora, vamos completar 7 anos em agosto e tal. É um desafio gigantesco falar do Guarani a todo momento, mas eu costumo dizer sempre que para nós da rádio, o processo eleitoral, ele só define quem são as pessoas que nós vamos cornetar no próximo triênio. Então, entenda, se você ganhar o processo eleitoral, você vai passar 3 anos ouvindo a gente elogiar o que tiver que ser elogiado, ouvindo a gente criticar o que tiver que ser criticado. Essa é a posição da Rádio Web Planeta Guarani. Então, eu faço questão, e eu disse isso ao então presidente eleito do Guarani, nessa mesma sala, né, o André Marconato. E a resposta dele para mim foi, não, nós estamos preparados para isso, a crítica é natural, é um processo natural. Na primeira vez que eu critiquei, eu tomei uma suspensão e até hoje eu não posso participar das entrevistas coletivas no Brinco de Ouro. Né? Então, que fique bem claro, nós não temos interesse algum na eleição além do bem do Guarani. É lógico, todos nós temos a nossa opinião. O Edinho declarou apoio a vocês e o Edinho, eticamente, ele abriu mão de participar das entrevistas. Ele falou, olha, como eu declarei, falou isso ontem até, me surpreendeu. Como eu declarei apoio, eu não vou nem formular pergunta, tá? Nem para eles, nem para o Rômulo. Não me sinto em condição de fazê-lo. Eu não posso, em momento algum, declarar que, olha, eu apoio fulano, eu apoio ciclano. Né? Eu apoio o Guarani. É lógico, eu tenho a minha preferência. Né? Mas eu não, jamais, em momento algum, vou usar o canal para dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, aqui eu vou tentar ser o mais imparcial e o mais isento possível para a gente poder levar conteúdo. Né? E eu te avisei, você está preparado? Ortiz, estudei bastante e me considero preparado. Agora, quando se trata de Marcos Ortiz, o desafio é muito complicado. Então, eu confesso que eu estou com um pouco de medo, mas vamos lá. Ontem à noite eu dei uma pista, né? Eu falei assim, bom, a pergunta não vai ser quantos anos a Reganeschi trabalhou treinando o Guarani, né? Na pela, né, nas décadas de 60, 70, né? Não seria essa. É uma pergunta simples, é um teste de bugrinidade. Você vai responder ao seu teste de bugrinidade, é a condição para a gente continuar a entrevista, tá? Caramba. Se você errar o seu teste de bugrinidade, a gente acaba com a entrevista. Vamos lá. E aqui, pelo que eu estou vendo, não tem a ajuda dos universitários. Não tem. O celular está aí, mas ó, se você tocar no celular, o pessoal vai saber que você tocou no celular. Vou até virar ao contrário. Não, vou fazer uma pergunta simples, Felipe. Bem fácil. Bem fácil, aliás. Você, como bom torcedor do Guarani que é, eu sei que você vai saber. O teste de bugrinidade para o Felipe Rosselli, candidato a presidente do Guarani, é simples. Qual foi o maior artilheiro em uma edição de Campeonato Paulista pelo Guarani? Quantos gols ele marcou e em que ano isso aconteceu, Felipe Rosselli? Vamos lá, pode fazer um suspense? Você sabe a resposta? Vamos lá, Ortiz. O Campeonato Paulista foi em 1981. Jorge Mendonça fez 38 gols com a camisa do Bugre, se tornando o nosso maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Paulista. Passou no teste, Felipe. Passou no teste. Passou no teste. Jorge Mendonça, o maior artilheiro do Guarani, um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Paulista, né? Só existe um atleta que fez mais gols do que Jorge Mendonça numa única edição de Campeonato Brasileiro, que foi Pelé.
Pelé, em 1958, marcou 58 gols. E depois Pelé, por 2 vezes, fez 38 gols, que é o mesmo número marcado por Jorge Mendonça. Parabéns. Impressionante os números, né? Parabéns. Jorge. Mas aí vai uma pergunta boba. Você morou no Guarani, né? Eu morei. Meu pai morou 2 anos. Com o Maurinho, né? Meu pai, Maurinho, foi funcionário do clube durante muito tempo. Ele, numa situação um pouco difícil da nossa vida, a gente transformou ali o tobogã no telhado da nossa casa. Literalmente. Que época foi isso, Felipe? Você lembra de que ano a que ano, mais ou menos? Por volta de 1993, 92. Bom, então você teve um privilégio danado, né? Porque você viu grandes times do Guarani ali treinando naquela época. Só né? time bom. Bons times, né? Bons 92, surgimento de por volta Edilson, dessa 93, surgimento de Edilson e do Lima. Sim. Aí 94 já vem. Se bem que o Luizão foi lançado antes também, mas aí teve que ser emprestado para o Paraná e tal, né? Sim. Uma época boa. Gestão época Luiz muito Roberto Zini, né? Roberto Zini, presidente. Seu pai é o Maurinho, seu pai foi um dos fundadores da Guerreiros da Tribo, Isso. lá em 1976, né, Felipe? Meu pai foi um dos fundadores da Guerreiros da Tribo. Inclusive, quero mandar um abraço para o Indião, que hoje carrega aí o compromisso de manter a Guerreiros viva, né? Uma Guerreiros forte. Eu falei para o Indião, Indião, se eu perder a eleição no Guarani, eu vou ser o concorrente do Indião na próxima eleição da Guerreiros. Sério? Porque eu tenho um carinho muito grande pela torcida, né? E foi um legado do meu pai lá de trás, do passado com os amigos bugrinos, que até hoje aí se perpetua, né, com o trabalho que o Indião vem fazendo. Eu fico muito feliz. Pois é. Eu ia fazer essa pergunta para você, mas eu vou fazer para o Sidney. Posso? Vou começar a brincar com o Sidney aqui. O Sidney, eu queria que você me dissesse por que vocês têm que ganhar a eleição do Guarani no próximo dia 14 de dezembro. Por que a chapa Meu Bugre Forte tem que ganhar a eleição no próximo dia 14 de dezembro? Nós temos e nós vamos ganhar essa eleição simplesmente porque o Guarani ele precisa de mudança radical. Administrativamente, financeiramente, o Guarani precisa de novos tempos, precisa voltar a ser grande. E não dá para continuar tanto tempo nessa situação catastrófica que o Guarani se encontra. Ele precisa voltar ao cenário nacional como um grande clube que sempre foi, e que há algum tempo ele deixou de ser. Tanto é que muito difícil a gente conseguir fazer torcedores novos. A criançada hoje torce para outros times e não torce para o Guarani. E isso é fruto de tudo que vem acontecendo. A gente quer reverter esse processo, mudar drasticamente, e mostrar que o Guarani pode sim e vai dar certo. Tá? É essa a minha visão de um Guarani moderno. O Sidney é um dos candidatos à titularidade do Conselho de Administração, né, Felipe? Você, o Sidney e o Leandro Dietz, né? Isso. Vocês são os titulares do Conselho de Administração. Exatamente. Pelo novo estatuto que a gente teve algumas dúvidas com qual seria o estatuto adotado para essa eleição. Então a gente preparou a chapa com 7 membros, né, para respeitar. Até não muda muito, né? Porque teriam 7 de qualquer forma, Isso. né? Mas nesse formato novo são 3 titulares e 4 suplentes. Então a gente vem com a titularidade com o Felipe, Rosselli, Sidney Lima e o Leandro Dietz. Tá, então agora, já que ele disse que vocês precisam ganhar a eleição para reestruturarem esse Guarani, posso usar esse termo para simplificar? O que a chapa Meu Bugre Forte, liderada pelo Felipe Rosselli, pode fazer para reestruturar esse Guarani? Felipe? Ortiz, o Guarani é muito grande e o Guarani precisa de gestão, precisa de governança. Nós montamos um projeto com muito carinho, bem detalhado. Obviamente que os números que a gente teve acesso são números muito em cima daquilo que a gente supõe, porque hoje é muito difícil a gente conseguir a realidade do clube. Mas a gente vai levar um pouco da nossa experiência do mercado para dentro do Guarani, administrativamente falando, buscando, obviamente, resultados esportivos. O Guarani vive de futebol, a nossa torcida clama por resultados, mas a bola entra quando o trabalho administrativo é bem feito. A gente teve um exemplo nessa última gestão, com os maiores orçamentos da história do Guarani, e a gente, dentro de campo, teve resultados pífios. Isso é fruto de uma administração caótica, complicada e sem nenhum tipo de governança. A ideia é que a gente implemente mecanismos de controle, finanças, controle dos gastos, e faça que o Guarani seja tratado como uma entidade gigante, que é,
e a gente vai levar isso para dentro da administração. Tá, e você fala muito em controles, em prestação de contas também, Felipe? Prestação de contas, transparência, trazer o associado, a informação real para o associado. Né? A gente tem um projeto de criar um centro de inteligência bugrino formado por lideranças de diversos departamentos para que a gente consiga unificar todas as frentes do clube num projeto único, Tá. Não só esportivamente falando, mas financeiramente falando também, e fazer com que o Guarani seja um exemplo de gestão. Eu acho que uma gestão bem feita, uma gestão profissional, a gente vai trazer uma realidade esportiva diferente do que a gente vive hoje. Só estamos começando, né? Nós estamos com 16 minutos e 40 aqui no ar, né? Então, nós temos tempo, né, para explorar o tema. Posso Pode fazer uma falar? colocação, Ortiz? Claro. fica à Inclusive, para o telespectador que tiver, o bugrino que estiver nos assistindo, se acessar o nosso Instagram da Chapa, Meu Bugre Forte, vai ter lá um assistente de inteligência artificial, que é tecnologia, um pouco de tecnologia que a gente pretende trazer para o Guarani, respondendo todas as dúvidas sobre o nosso projeto de gestão. É só entrar lá, clicar pelo WhatsApp e conversar com o clone do Felipe Rosselli lá, que vocês vão ter acesso a bastante informação bacana. Mas aí ele pode conversar por texto, por áudio? Você pode conversar por texto, pode conversar por áudio, e a inteligência artificial... Por vídeo, acho que não, né? Por vídeo ainda não. Não vai botar a sua cara lá Não. num vídeo fake, Mas né? essa palavra fake é muito vamos nem falar ela. Mas vamos tocar nesse vamos ter que tema. falar. Em algum momento nós vamos ter que tocar nesse Mas quem tema. quiser ter acesso ao nosso plano de gestão, basta entrar agora lá no Instagram da Chapa Meu Bugre Forte, pelo WhatsApp, por áudio ou por texto, vai conversar com a inteligência artificial e vai ter acesso a todo o nosso projeto. Bom, então, obrigado pela participação de vocês. Eu vou entrevistar a IA, então, né? Vou entrar lá, vou fazer a pergunta e a IA responde, né? Tecnologia, né? Acho que nada substitui o indivíduo, certeza. né? O ser humano, o calor, o Sim. contato, né? Ô, Felipe, você fala muito assim no que a gente tem de acesso, né? E esse é um dos desafios mesmo para qualquer oposicionista, né? Qualquer grupo de oposição que pleiteie uma eleição. Acho que o maior desafio dele é a realidade dos fatos, né? Nós imaginamos como esteja a situação do Guarani, imaginamos como estejam as finanças do Guarani, imaginamos, porque não temos até agora um orçamento para o exercício 2026 apresentado, uma previsão orçamentária, né? O que você espera encontrar no Guarani, Felipe? Porque uma coisa é eu imaginar, outra coisa é eu concretizar, né? O que você espera encontrar no Guarani no dia 1º de janeiro, se você vencer o processo eleitoral? Estou falando em termos financeiros, estou falando em termos organizacionais, em hierarquia, em organograma de trabalho. O que o Felipe Rosselli espera encontrar no Guarani? Porque esse trabalho foi feito já. Você não vai inventar a roda, obviamente, né? Você não vai chegar no Guarani tacando fogo em tudo e recomeçando do zero. Então, o que você espera encontrar no Guarani nesses aspectos todos? Ortiz, falando um pouco de desorganização, até para o bugrino ficar por dentro, hoje a gente disputa uma eleição que a gente nem sequer sabe se o Estatuto Novo está registrado, né? Então, é uma condição, é uma desorganização enorme que a gente vai encontrar, a gente não espera, a gente vai encontrar. Outra situação é a questão financeira. Quando a gente olha o balanço de 2024, a gente vê lá despesas lá que vou chamar de, entre aspas, estranhas, na ordem de 16 milhões de reais. Né? A gente teve um prejuízo, se não me engano, de 8 milhões, com uma despesa de 16, que se a gente fizesse a matemática burra, ali, no mínimo a gente estaria no 0 a 0, né? Baseado no... Se você cortar 50%, empatou, né? É isso. Então, a gente espera uma desorganização. Infelizmente, é o que a gente vê estando de fora. Tá. Né? E a ideia é trazer para dentro E se você chegar lá e encontrar uma organização, você vai a público elogiar a organização que você recebeu? Se tiver organizado, eu vou. E se tiver desorganizado, você promete ir a público Eu vou a dizer que está público, vou abrir a desorganizado? caixa de Pandora. Eu vou abrir a caixa de Pandora, Ortiz. Eu acho E que me esse- comprometo. Inclusive, eu conversei com os grupos, os outros grupos formados dentro do Guarani, Tá. e eu gostaria muito que o Conselho Fiscal fosse formado por esses outros grupos. Você gostaria de uma renovação De uma no renovação. Conselho Fiscal? Né? Porque, assim, eu quero ser cobrado. Eu já sei o que eu vou enfrentar. Né? O Guarani é uma instituição pública, entre aspas, né? E a gente, Uma entidade privada de interesse público. de interesse né? público. Então, a gente quer mesmo que esteja cobrança. A gente não quer um conselho fiscal passivo.
Muito menos um conselho fiscal, onde a pessoa que está lá na ponta é da chapa ali, um ajudante, ali, um colaborador. Né? Isso complica muito. Mas eu espero que, quando a gente vencer, a gente vai vencer, a gente vai colocar essa casa em ordem, Ortiz. Isso é um compromisso que eu tenho com a família Bugrina. Tá, você falou aí de um prejuízo da ordem de 16 milhões, um prejuízo operacional de 8 milhões e 600, se eu não me engano. Sim. Né, que foi o apresentado no último... Esse eu domino, graças a Deus, né? Até porque eu fiz um programa de 3 horas de duração falando só sobre esse balancete. Né? Sim. Mas até para o Sidney essa agora. O Sidney, eu acho que mais interessante do que a gente falar até desse prejuízo operacional de 8 milhões, né, constatado no último balanço, é uma reapresentação de 4 balanços anteriores. Talvez, não sei se você está a par disso, talvez isso até te surpreenda, mas o Guarani redistribuiu para 4 balanços anteriores um prejuízo operacional de 20 milhões de reais. Ou seja, o Guarani apresentou o balanço de 2024, né? Então ele retroagiu no balanço de 23, de 22, de 21 e de 20. Distribuindo, num ano foi 4 milhões, no outro foi 5, no outro foi 8, inteirou um total lá de 20 milhões de reais. Como é que você imagina que foi feita uma gestão financeira de recursos do Guarani sem ter 20 milhões de reais que ele imaginava que existissem? Porque se o prejuízo operacional foi reapresentado em balanços anteriores, esse valor devia estar no caixa e não estava. Como é que é lidar com uma situação dessa? É uma situação extremamente difícil e a gente vê isso de uma forma bem prática que a gente conseguiu olhar assim bem rápido. Foi quando a gente, e você deve ter feito a mesma coisa que eu fiz, acompanhando os balancetes mensais. Sim. Né? Que chegou uma determinada época, estava com prejuízo, de repente apareceu lucro. Sim. Do milagre. E isso foi até motivo de eu até questionar durante a Assembleia de Prestação de Contas que eu gostaria que isso acontecesse na minha empresa. Eu tendo prejuízo, daqui a pouco eu tenho lucro. E não sei de onde apareceu o dinheiro, nem... Entendeu? É muito difícil essa situação. E aí a gente entende, até porque quando teve uma empresa muito grande, com auditoria muito séria, essa auditoria, por 2 anos seguidos, se negou a dar parecer. Sim, né? emitir parecer. Então, é muito difícil a gente encontrar essa situação, e a gente sabe que vai ter problemas, vai ter que lidar com isso, mas a gente, o Felipe é empresário, eu também sou, né? Então a gente tem uma competência para lidar com essas coisas, e para buscar profissionais para nos auxiliar nesse projeto nosso, né? Que é deixar o Guarani de uma forma bem transparente, mas de total transparência, que qualquer pessoa que peça acesso a qualquer documento, ela vai ter disponibilizado ali na internet. Isso não acontece, eu tenho inúmeros protocolos lá, nunca sequer me respondem. Aconteceu em maior monta, né? Não era o mundo perfeito, mas existia uma certa transparência, inclusive com balancetes, né? E, estranhamente, em 2025, nós temos apenas 2, o de janeiro e de fevereiro. Né? Exatamente. Houve depois uma substituição de documento que havia sido publicado, o Guarani publicava os analíticos, né? De repente passou a publicar sintético, tirou todos os analíticos do ar, trocou por balancetes sintéticos e tal. Imagino eu que até sei por quê, porque surgiram, né, alguns levantamentos, inclusive feitos por mim aqui também e tal. Mas transparência, o que eu costumo dizer é o seguinte: se você botou uma tarja, não é transparência. Exatamente. Se a tarja esconder 10%, ela já não é transparente. Exatamente. Né? A transparência é 100%. É 100%. Não existe 90% de transparência. Não existe. Inclusive, uma questão que tem que ser colocada... Microfone. Inclusive, Ortiz, uma questão importante a ser colocada é que a partir... Acho que seu microfone não está funcionando aí, Felipe. Será? Será que... Fala comigo? Tá ouvindo? Não estou. Acho que eu vou ter que trocar o seu microfone, viu? Infelizmente, acho que eu vou ter que trocar o seu microfone aqui, tá? Usa esse aqui por enquanto, ó, na mão, a gente vai ver o que acontece. Tá ouvindo? Só esse aí só não encosta muito na boca, não, senão ele estoura. Legal. Pode falar agora que o pessoal vai te ouvir. Importante deixar bem colocado que a partir de 2026
entre em... Ó, eu vou sair aqui, pessoal, para eu corrigir o microfone lá. Pode falar, Felipe. Tá, a partir de 2026 entra em... Vamos lá. Pessoal, quem sabe faz ao vivo. Essas coisas acontecem, normal. O que eu queria colocar, Ortiz, é que assim, a partir de 26, a CBF implementa o Fair Play financeiro. Sim. Né? É um conjunto de regras que vai nortear a administração de todos os clubes no Brasil. E dentro desse conjunto de regras, existe diversas penalidades pelo uso errado dos recursos, falta de transparência, falta de balanço fiscal. Então, assim, além de tudo, agora, a partir de 26, a gente vai ter uma responsabilidade ainda maior para não sofrer com as penalidades do Fair Play. Então, assim, a gente está alinhado com esse projeto, né? Eu venho estudando ele há algum tempo e, com certeza, o Guarani vai se enquadrar e a gente vai andar dentro da linha para conseguir respeitar essas regras e fazer com que a administração seja mais transparente possível. Só para pontuar, o projeto de Fair Play financeiro já foi apresentado, realmente está em implementação já a partir da temporada 2026, mas ele não engloba a Série C. Sim. Ele engloba, nesse primeiro momento, apenas clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Imagino que, em algum momento, sim, isso tome também a Série C, a Série D, e se criar alguma outra divisão também. Mas existem penalidades graves ali, né? Existe a obrigatoriedade de não ter déficit, né? Você pode até emprestar dinheiro para cobrir o déficit, mas você tem que fechar o balanço no azul, você não pode fechar no vermelho. Existe a obrigatoriedade de pagar salário, né? Não pode haver um acúmulo. Existe a obrigatoriedade de prestação de conta trimestral, apresentar teto de gastos, você não pode comprometer na folha salarial um valor X% maior do que... Né? A gente até vai desmembrar isso ainda num programa específico, mas é importante isso que você tocou. Acho que organização é a alma do negócio. Você é empresário, né? Sim. Você quer apresentar o seu cast de negócio, seu portfólio de negócio? Vamos lá, gente. O pessoal me conhece como Felipe da Picanha, mas a gente tem diversas atividades. Felipe da Picanha, porque você trabalha no clube, você é um dos donos do clube da Picanha Trend, né? Isso, vamos lá. Eu estou desde 2003, eu sou empresário desde 2003. Eu sou aquele caso que começou do zero, né? Quem conhece a minha história sabe. Hoje a gente trabalha... Eu trabalho com... Eu achei uma coisa legal de ser colocado, que eu tenho... Os meus sócios não fazem mais de 20 anos. Então, é muito legal. Eu aprendi a trabalhar em grupo, né? Então, essa questão do Conselho de Administração do Guarani é uma questão que a gente tira de letra, porque eu aprendi a trabalhar com opiniões distintas dentro do meu negócio. Mas hoje a gente trabalha com importação e exportação de carne. A gente é produtor de carne no Rio Grande do Sul. A gente produz a marca Carolina Black, que o pessoal já deve ter visto nos mercados. A gente produz tecnologia, a gente tem o Picanha Digital, que produz tecnologia. A gente também tem as lojas de varejo. Aqui na Nova Europa a gente tem uma pertinho na Casa do Ortiz. Quem não conhece, só passa lá. Mas eu não frequento, não. Ô louco, Ortiz. É caro demais para mim. A gente também tem uma distribuição de bebida, que atende distribuidores, mercados e o varejo. A gente atua com criação de gado também, gado Senepol. E tem outras atividades que nos dá o know-how necessário para administrar o Guarani também. Hoje a gente administra um orçamento na ordem de 50 a 60 milhões por mês. Então a gente tem capacidade técnica. Peraí. O orçamento do vamos chamar Grupo Trend? Grupo Trend. Esse o nome? É o mesmo? Grupo Vale. Grupo Vale? Grupo Vale. Não é mais Trend. A Trend Trend é uma parte um negócio. dela. Isso, é o Grupo Tá. Vale. O orçamento mensal do Grupo Trend hoje? Gira em torno de 50 a 60 milhões. Mensal. É necessário eu te perguntar se você precisa de qualquer recurso do Guarani para tocar a sua subsistência. De maneira alguma. É claro que você não tem todo esse valor ali para você movimentar, né, e tal. Quem conhece os meus negócios, a gente tem muito cliente bugrino, quero inclusive mandar um abraço para vários que estão nos assistindo. Não, isso não, pelo amor de Deus. Mas nós atuamos hoje em diversos segmentos e eu acredito que a gente pode levar um pouco de conhecimento, muito conhecimento técnico. A gente tem um hub de administração que administra todo o grupo. Nesse hub a gente conta com escritório de advocacia, contábil, fiscal, né? RH. Então a gente vai poder levar um pouco de conhecimento técnico e profissional para dentro do clube. Tá. E o Sidney também é empresário, Sidney? Sim, eu não sou empresário igual o Felipe, né? Se você falar, eu sou modesto. Pelo amor de Deus, eu vou dizer modesto. que eu estou na profissão errada. Não, né? Eu tenho uma pequena empresa de engenharia, eu trabalho basicamente com... Você trabalha com engenharia? Engenheiro civil? Na área... Eu sou químico, tá. mas a nossa empresa é da área
de engenharia focada no saneamento. Então, Tá. tenho contratos com a Sanasa, com a Sabesp, Águas do Brasil, a Egea, uma série de empresas aí, mas sempre focado no tratamento de água, que é a minha área de especialização enquanto químico. Esse é o seu sustento. Aham. Eu acho pertinente fazer essa pergunta. De alguma forma você precisa de algum provento Não, financeiro do nada, Guarani? zero. Para sua Eu subsistência? estou até deixando a empresa de lado, passando para o meu filho. Vocês sabem que isso é uma armadilha, né? Essa pergunta é uma armadilha, né? Não. Porque o foco dessa pergunta, desculpe até por ter te interrompido, o foco dessa pergunta é o seguinte: o novo Estatuto Social do Guarani prevê que o Conselho de Administração pode pleitear remuneração, Aham. né, no período em que estiver à frente do Guarani. Então, eu não sei se há consenso, se vocês já pensaram nessa possibilidade ou não. A mas- gente, para falar a verdade, a gente nem discutiu sobre isso. Mas eu tenho uma opinião assim, não que eu seja contra. Aliás, eu acho que a pessoa que está lá, que se dedica o dia inteiro lá, ele deve ser remunerado Tá. de alguma maneira, né? Até porque... Mas eu acho que esse estatuto deveria ter algumas limitações contra isso. Existe uma E- limitação. Na verdade, a cláusula, o artigo estatutário diz que passa pelo crivo do Conselho Deliberativo e limitado à realidade financeira do Guarani. Né? Mas Então, assim, ó, não existe nada claro dizendo assim, o não é limite claro. tanto, E né? se você, por exemplo, tem o controle do conselho, você Aprova passa o que você quiser. Sem dúvida. Então, eu acho que o estatuto ele deveria ter regras, assim como não passou, tinha passado sem regras nenhum a parte de votação do sócio torcedor e depois não foi feito aquela Aí foi feito um regulamento. lambança online lá, entendeu? Primeiro foi aprovado, depois foi feito um regramento. né? Então eu acho que isso deveria sim. Olha, o orçamento é tanto, fica limitado a, sei lá, X%. X% ali, que seria a realidade do Guarani. Se arrecadar bem, tomara que a administração trabalhe para arrecadar bastante, porque aí ele Acho pode. que isso até condiciona entendeu? até uma melhoria de trabalho. Exatamente. Ortiz, eu queria fazer uma colocação com Só relação se aproxima a isso. do microfone, fique por Uma gentileza. consideração com relação a isso, porque o torcedor, inclusive essa foi pauta, né, nessa alteração no que tange a questão da remuneração, e teve o apoio pesado do Conselho Deliberativo, né, inclusive da mesa do Conselho, que sempre foi favorável à questão dessa remuneração. Né. É assim, o que eu penso é que se o Guarani quer uma gestão profissional, ele quer uma gestão profissional, não quer uma gestão de voluntários. Né. Então, assim, nós somos empresários que não dependemos do Guarani, e o que eu falo dentro da minha empresa, antes de a gente pensar no nosso bolso, a gente tem que pensar na saúde financeira do clube. Exatamente. Então, se o Guarani não tem condição financeira de pagar salário para nós, quanto mais vai pagar salário para os funcionários. Então, a ideia é a gente transformar o Guarani num gerador de uma potência para gerar receita, e aí sim, com sucesso financeiro, a gente pensar em algum momento numa remuneração para quem está administrando. Acho que isso serve até como meta, né, para o crescimento. Né? Eventualmente, não serão todos empresários bem-sucedidos, eventualmente alguém quer prestar serviço ao Conselho Sim. de Administração do Guarani, mas não tem condição financeira de abrir mão do seu trabalho e tal. Para essa pessoa passa a ser exatamente interessante, porque ele pode se dedicar ao clube e não morrer de fome. Né? Vou dar só um depoimento. Né? Eu fui diretor nomeado na gestão Álvaro Negrão, quando eles terminou o mandato do Marcelo Mingoni. Né? Passei 1 ano e alguns meses ali com o Álvaro. E eu não era remunerado. Tá? E aí o Guarani faz uma mudança estatutária, promove uma eleição em cima do novo estatuto. O novo estatuto deu trabalho para ser registrado em cartório, mas conseguimos registrar. Só que não havia uma ata registrada em cartório dando posse ao primeiro Conselho de Administração do Guarani. Então o estatuto já tinha vigência, mas não havia a representatividade reconhecida, e o banco, na época o Banco Bradesco, retirou toda a representatividade do Guarani. Né? Eu tinha deixado o clube, porque eu era um diretor nomeado, e o clube tinha criado o cargo de superintendente executivo. Eu disse, olha, esse cargo tem que ser desempenhado por um profissional de mercado, não por um torcedor abnegado. Né? Eu abro mão do meu cargo e fui embora para casa. E o Guarani não conseguia movimentar as contas. E aí o presidente, à época, me chamou e falou assim, olha, Ortiz, eu estou pedindo para você assumir a superintendência, porque nós não conseguimos movimentar a conta. Eu falei, tá bom, eu assumo.
até que esse problema seja sanado. Tá ok? Tá ok. Não, nós vamos te pagar um salário. Ok, o seu salário, eu vou falar, o seu salário é de R$10 mil. Em 2013, 2014, isso era um bom dinheiro, né? Hoje ainda é. O seu salário é de R$10 mil. Opa, que legal, né? Que legal. Eu trabalhei 53 dias remunerados no Guarani e nunca recebi, né? E aí o presidente, à época, me falou, mas você é louco, ô Marcão, por que você não se pagou? Eu falei, cara, desculpa, eu não posso me pagar se eu estou devendo para a tia da cozinha, se eu estou devendo para a tia da lavanderia, para o tio da manutenção, para o cara da faxina. E eu já vi o meu pai ficar 6 meses sem salário no Guarani. Nós eu vivi isso na pele. Isso, né? Eu vivi essa realidade lá no... Quando menino, e isso marcou muito a minha vida. Positivamente, viu, Ortiz? Sim, foi negativamente, você aprende, não. Né? Você cresce. Foi positivamente. Uma pergunta que me fazem, por que você quer entrar no Guarani? Por gratidão. Eu morei ali dentro, numa sala que guardava tinta, até me arrepio de falar, né? E ali foi o quintal da minha casa. Eu vivi ali dentro, de segunda a segunda, ali era o meu quintal. Eu lembro quando você foi eleito para o Conselho de Administração do Guarani, eu fui trabalhar, pouco depois, eu fui trabalhar na comunicação, né? Do Guarani. Sim. E eu me lembro de um dia, eu posso estar equivocado, mas acho que foi o Geraldinho, que é o encarregado de manutenção do Guarani, deve ser ainda, né, o Geraldo? Sim. Eu me lembro do Geraldo chegar com uma foto toda empoeirada lá do seu pai no departamento de manutenção para te entregar, né? Sim, foi até emociona de falar, eu lembro disso. Inclusive, esses funcionários até hoje, quando eu me encontro lá, falo com carinho do meu pai e lembro dessa época. Né? Foi um momento que marcou muito minha vida. E sempre que eu falo que foi positivamente, nunca foi negativamente. Mas a gente viveu na pele essa situação de sem salário, de não ter o que comer dentro de casa. E sim, eu jamais administraria o Guarani pensando em mim. Jamais. Jamais tiraria algo do clube para si, né? Acho que o primeiro compromisso tem que ser com quem está lá no dia a dia, cumprindo. Sim. Se bem que o Guarani, nesse aspecto, a gente tem que dizer, o Guarani evoluiu, né? Hoje nós não temos mais essa prática, né? Ou se temos, está muito bem escondida. Acredito que não tenhamos, né? O Guarani não atrasa mais salários, o Guarani tem pago em dia, né? Pelo menos os salários, não sabemos os encargos, os recolhimentos e tal. Felipe, eu estava dando uma olhada no seu plano de gestão e eu vi que você fala da recuperação judicial no seu plano de gestão. Daqui a pouquinho eu vou dar só um giro aqui no WhatsApp para registrar as pessoas que estão mandando mensagem, tá, pessoal? Hoje a gente vai conduzir aqui tentando tirar o melhor conteúdo possível e sem tempo. Nós estamos há 38 minutos já falando, tá? Eu queria a sua opinião acerca desse processo de recuperação judicial que o Guarani se impôs, né? Porque o Guarani pleiteou, conseguiu e agora tem que tocar. Né? No seguinte aspecto, o Guarani a gente sabe também que está agora negociando o parcelamento da dívida tributária, né, da federal. Isso vai ter que ser pago. É a maior dívida hoje do Guarani. Né? Em um momento foi a trabalhista, hoje a trabalhista já é menor, né? Não que seja pequena, mas já é bem menor do que já foi um dia. A civil é bem menor, né? E a tributária hoje é o maior fantasma do Guarani. Então o Guarani vai ter que arcar com o pagamento da sua dívida tributária. Como é que você enxerga a necessidade desse cumprimento diante de um orçamento tão curto como o do Guarani? Porque eu vou fazer um exercício simples aqui. Já fiz isso algumas vezes no ar. O Guarani, nesse momento, tem um comprometimento de R$350 mil mensais da recuperação judicial. Vamos dobrar esse valor? Se o Guarani dever 350 mil para a recuperação judicial e 350 mil para a tributária. É lógico, eu estou chutando valores aqui. Né? Nós estamos falando de R$700 mil por mês. Parece pouco, mas se você multiplicar isso por ano, nós estamos falando de R$8 milhões e 400 mil por ano. Valor esse que tem que ser subtraído de um orçamento limitado, que é o caso do Guarani. Como é que você enxerga isso, a necessidade de pagar a conta e tocar o clube ao mesmo tempo no futebol? Eu não posso responder para você se eu sou a favor ou contra a recuperação judicial, porque ela já está implementada, sim, já está em... Decisão judicial a gente cumpre. A gente cumpre. Então, a ideia é que a gente traga todos os contratos para a mesa, o que a gente gasta, onde a gente gasta, para quem, o que a gente paga. Eu preciso entender qual que é esse equilíbrio financeiro entre o que a gente recebe e o que a gente gasta para poder fazer um planejamento de pagamento. Obviamente que eu preciso cumprir. A gente vai ter que cumprir o acordo e o acordo vai ser cumprido. Doa quem doer. Doa quem doer. A gente, se não cumprir, você já sabe o que acontece. Sim. Né? Então, a gente vai cumprir. Aconteceu até um despacho recente aí que ameaçava o Guarani de falência por conta do não parcelamento tributário. Essa é a alçada final de um processo de recuperação judicial, né, Sidney? Então, assumir o compromisso tem que cumpri-lo, né? Eu vou mais longe do que você, viu? Vai girar aí no ano
com essa Eu estimo dívida 24 em torno... milhões. Perdão, eu estimo 12 milhões anuais. Exatamente, é isso que eu ia falar, em torno de 12 milhões. Sim, eu Comprometimento já certo. E assim, foi decantado pelo próprio Guarani, né? Essa não é uma informação nossa, porque o Guarani decantou o ano de 2024 como o ano de maior previsão orçamentária da sua história. Ele fez uma previsão orçamentária de 50 milhões de reais. É um valor ínfimo no mundo do futebol, né? Mas 12 milhões de reais é já significativo diante demais. de um orçamento de 50 demais. milhões. Sobram 38 né, para todo o restante. Eu acho que nesse caso, né, Sidney, a melhor saída para o Guarani é ampliar as suas receitas e não lamentar as suas dívidas. O Guarani tem que encontrar parcerias, projetos, propostas para ampliar as suas receitas e pagar as suas dívidas. Exato. Né? Felipe está mexendo o dedinho lá para assim, obviamente que trazer mais receitas é o principal, mas a gente tem que fazer a receita inversa. Quando a gente pega o balanço de 24 e vê que tem 16 milhões de despesa lá, estranha, vou citar um caso, intermediação de jogador 3 milhões, 3.600. 3.600 e pouco, 1 milhão e pouco de viagem, despesa de viagem, sendo que o Guarani tem a despesa aí, parte da despesa bancada pela federação. Então, assim, quando a gente fala que a gente gasta dinheiro à toa, esse dinheiro pode ser alocado para o pagamento de dívida, né? Então, assim, não é só trazer receita é muito importante, é o que a gente vai trabalhar para trazer. Mas entender também onde a gente gasta o dinheiro é fundamental. Isso é controle. É controle. Isso é o controle, por exemplo, que acontecia quando... Não que eu seja o exemplo, eu até falei, eu fiz muita coisa errada. Coisa errada no sentido não desonesto, né? Coisa que não deveria ser feita. Né? Tal. Uma delas foi transferir recurso do saldo de conta do Guarani para minha conta pessoal, para evitar penhora. Isso é errado. Aos olhos da gestão, isso é errado. Mas se eu fazia isso, eu dava penhora. Né? Então, a solução seria, entre aspas, aquilo que nós fazíamos na minha época. Não sai um valor do Guarani sem que eu tenha uma requisição assinada e aprovada pelo diretor financeiro ou pelo responsável financeiro do clube, autorizando o pagamento. É isso que você isso. Se você pega lá... É lógico que não manualmente. Hoje é tudo computadorizado. Você pega esses 16 milhões. Pela minha análise, né, e olhando de fora, sem entender os números, se a gente economiza ali 8 milhões, são 8 milhões que iria fazer frente a esses Corta 12. Pela metade, né? Que iria fazer frente a esses 12 da RJ. Sim. Né? Que a gente simplesmente gastou sem saber o porquê. Então, assim, a gente vai trabalhar para trazer novas receitas, mas a gente também vai fazer um trabalho de gestão, um trabalho de saber onde a gente está gastando dinheiro. Porque se a gente não fizer esse trabalho, a gente vai ficar correndo atrás do rabo sempre. O dinheiro é finito, né? O orçamento é finito. Exatamente. Né? O orçamento tem que ser administrado. A despesa ou aquilo que você vai investir está diretamente ligado ao orçamento que você tem. Eu vou trazer uma frase que eu aprendi do meu avô, que ele falava: ganha mais, não é quem ganha mais que tem mais dinheiro, é quem gasta menos. Né? O meu avô já falava outra. O meu avô falava que era o olho do dono que engordava o porco. Essa também é verdadeira. Né? Essa também é verdadeira. Então, às vezes eu tenho a impressão, e eu prometi não opinar durante esse programa, mas eu tenho que opinar. Às vezes eu tenho a impressão de que falta o olho do dono no Guarani, né? Aquele cara que controla tudo, que fecha a mão, que fala: ó, aqui você gastou, filho, ó, aqui você gastou a mesada do pai em uma semana, a mesada que tem que durar um mês e tal, né? Às vezes eu acho que falta isso, mas é achismo de fora para dentro. O que acontece, Ortiz, quando você tem uma empresa e você mistura os seus gastos pessoais com os gastos da empresa? Esse é o caminho da falência. Esse é o caminho da derrocada financeira. Né? Se eu fizer a minha empresa pagar as minhas contas, não. Eu tenho que ser remunerado pela minha empresa. Eu tenho que ter o meu prolabore. E viver do meu prolabore, que não necessariamente sequer 50% do faturamento da minha empresa. Né? A minha empresa fatura, me paga e se paga com o que sobrou. Né? Exatamente. Eu tenho que ter a minha remuneração, não a minha empresa manter e pagar as minhas contas. Né, eu cansei de deixar de receber salário. Aliás, foi uma das frases ditas quando da posse do atual presidente do Guarani. Né? Ele disse que no Guarani tinha acabado a era do CPF e do CNPJ. Né? Que a partir daquele momento não existia mais CPF no Guarani, que era tudo CNPJ. Você vê isso acontecendo? Na prática? Na prática, lógico. Não acontece. Não é essa a realidade. A realidade é bem outra, Ortiz. Ali é o que eu disse, foi um comparativo justamente para levar o torcedor a pensar. Quando a gente pensa, quando a gente mistura o gasto pessoal com o gasto do negócio da empresa, a tendência é que o negócio não tenha sucesso. Né? Isso a gente vai mudar, viu, Ortiz? Tomara, né? Isso a gente vai mudar. Tomara. Primeiro vocês precisam ganhar a eleição.
A gente vai ganhar. Eleição no dia 14 de dezembro. Você vai ganhar a eleição, filho? Eu vou ganhar a eleição. E eu convoco o torcedor bugrino a vir com a gente junto desse projeto. Porque não tem como o sócio fake, sócio que é bancado por interesses pessoais, decidir a vida do Guarani. Eu aceito perder desde que o bugrino vote. Eu não aceito perder uma eleição para o cara que não frequenta o Guarani, que não vive o dia a dia do Guarani, que está ali cumprindo ordens. Isso é uma vergonha, Ortiz. Isso vem atingindo o Guarani há décadas e a gente precisa acabar com isso. Eu lembro quando eu estava no Conselho de Administração, eu fiz um pedido para o Gali, que na época, se não me engano, era o presidente do Conselho Deliberativo. Esse pedido existe, eu tenho cópia dele em casa, pedindo que fosse feita alguma coisa para bloquear essa entrada de sócio. Né? A resposta todo mundo já sabe qual foi. Então, assim, não muda o meu posicionamento. Eu não sei qual foi. Hã? Eu não sei qual foi a resposta. A resposta foi que aquilo era imoral, mas não era ilegal. E que vida que segue. Né? E hoje a gente tem um clube dominado por uma facção que está lá dentro, com 200 pessoas que recebem a sua mensalidade ali mensalmente, né? O pagamento das mensalidades por interesses pessoais, e isso acaba com a nossa bugrinidade. Não é a família bugrina que decide mais o dia a dia do clube. Infelizmente, Ortiz. E a gente vai reverter isso, sabe como? Unindo todas as frentes. Eu peço que todo bugrino venha com a gente. Sabe que o pessoal tem me perguntado muito sobre quem vai ganhar o processo eleitoral, né? E eu digo sempre o seguinte na rádio, eu falo, na minha leitura, o processo começa com um placar de 7-3 a favor da situação. Um 7-3, de 10-0, né? Um 7-3. Mas aí o cara fala assim, pô, então ganhou de goleada, né? Eu digo, não, imagina. Só que a situação é assim, a cada gol que você marca, né? Se você fizer um gol, você está com 3, se você fizer um gol, você tira um gol do cara. Então um 7-3 vira um 6-4. Né? E se você fizer mais um gol, você empatou o negócio, né? 5-5. Né? Eu acho que esse é o grande desafio do processo eleitoral atual do Guarani. E assim, isso não é uma manifestação política, é só uma observação da leitura do momento. Né? Ninguém pode desanimar, ninguém tem. Eleição é sempre eleição. Né? Mas tem o sócio plantado, né? Você fala fake, eu falo plantado. Isso. Tem o sócio plantado, por que eu não chamo de fake? Porque ele existe. É um CPF, é uma pessoa que existe. Né? Ninguém inventou um CPF para transformar o sócio do Guarani. Né? E ontem até brinquei. Ontem eu fiz o programa com o Edinho, eu falei assim, né, durante o programa, eu falei assim, eu vou dar uma... só para vocês entenderem o argumento de como não consigo bloquear isso. É simples. O Edinho tem dinheiro e eu não tenho. O Edinho me chama para ser sócio do Guarani. Eu me torno sócio do Guarani. E mensalmente o Edinho paga a minha mensalidade. Né? Mas o recibo de pagamento da mensalidade vai em nome do Edinho ou vai no meu nome? Boa pergunta. Vai no meu nome. Não, então quem pagou foi eu. Sim. Quem pagou foi eu. Né? O recibo de pagamento da mensalidade vai em nome do sócio, não de quem pagou a mensalidade. Né? Então, é difícil trabalhar com isso, viu? É muito difícil. Mas eu posso falar uma coisa, Ortiz? Você pode falar o que você quiser. E eu estou muito feliz, Ortiz, sabe por quê? Cara, eu vou no restaurante, eu vou na padaria, as pessoas me procuram, me parabenizam pela coragem de estar enfrentando todo esse sistema. O nosso grupo é um grupo muito unido, a gente conseguiu formar uma galera muito bacana, bugrinos de verdade. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão na situação que vão declinar votos para a gente. Eu recebi hoje mensagens de uma pessoa que é um desses sócios, que tem a mensalidade paga, dizendo que não aguenta mais, que é bugrino e que vai votar na gente, né? Por tudo que vem acontecendo. Então, assim, a nossa mobilização está muito legal. A gente está com um grupo bem bacana e eu tenho certeza que se a gente trazer a galera junto, a gente vai conseguir vencer esse fake. Bom, eu não posso torcer, né? Eu posso te dar boa sorte só, né? Só isso. Ó, eu vou dar um giro aqui, ó. O Zé Colmeia, sabe quem é o Zé Colmeia? Não. Valmir Moraes. Valmir Moraes. Valmir de Moraes. Grande abraço, Zé Colmeia. Manda uma mensagem de apoio a você aqui, né? Pra cima, Felipe. Bugrino, vota em Bugrino. Diga não a sócio fake. O Renato Rangel, que é nosso ouvinte também, dizendo que espera que vocês da oposição nos façam sorrir com o Guarani de volta aos braços da sua torcida. JLL Vila. Parabéns, Felipe, por estar disputando essa eleição. Vai fundo que você vai ganhar. Eu não vou nem deixar você responder, porque senão você vai querer trocar ideia com os caras aqui. Vai que tem sócio, você está fazendo... Né?
O Geilson Montserrat. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Geilson. O Fernando já está pedindo like. O Fernando é o recordista de likes aqui. Ele é o cara que passa o programa inteiro pedindo likes aí pro pessoal. Um abraço, Fernando. Tamo junto. Joel Ferrari. Sabe quem é o Joel Ferrari, o Felipe Rosselli? Eu já ouvi falar dele. Joel Ferrari era o Joel motorista do Guarani, Sim, lembra? Isso, já ouvi falar. Tá já aqui sei quem conosco. é. Legal. Um abraço pro Joel. Joel motorista. Boa noite, Ortiz. Estou aqui na audiência, como sempre. Abraço e bom programa. Obrigado, Joel. O Fernando, quando você respondeu, passou no teste, hein? Do Jorge Mendonça. Fernando. Ele escreveu aqui, ó, saudoso Jorge Mendonça, craque de bola. Jorge Mendonça. Para mim, Jorge Mendonça é o maior jogador que eu vi jogar com a camisa do Guarani, tá? Só para você saber. É uma pergunta que me traz também um fundo emocional, tá? Eu vi grandes jogadores jogarem com a camisa do Guarani. O maior jogador que eu vi revelado pelo Guarani foi Careca, obviamente, né? Mas o maior jogador que eu vi jogar pelo Guarani foi Jorge Mendonça. Sim. Em 81 eu tinha 10 anos de idade, né? Eu me lembro de Jorge Mendonça, a bola grudava no peito dele. Quantos anos você tem, Sidney? 61. Então você viu o Jorge Mendonça jogar melhor do que eu, né? Eu já entendia mais de futebol até do que eu, porque eu tinha 10 anos. A bola grudava no peito do Jorge, né, cara? Ela grudava no peito, caía e... Eu sou só alguns anos mais experiente. Você é 7 anos mais velho que eu. Estamos da mesma geração, viu, velho? Depois eu vou te passar o nome do shampoo que escurece o cabelo. Vai funcionar, viu? 3 semaninhas seu cabelo tá pretinho, viu? Bala. Tá pretinho, viu? Eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. Eu te passo o nome, você usa e depois você me diz se valeu a pena ou não. 3 semanas tá tudo preto, velho. O meu, quando você vai lavar ele cai, o meu escureceu até o pelo do peito, viu? Caramba! Nossa senhora! O Jorge Mendonça era um craque de bola, né? A bola caía no chão, ele não olhava pra bola, ele andava assim, né? Andava de cabeça erguida, né? E tal. Então o Jorge realmente foi um cracaço, viu? O Rômulo, quando você estiver aqui, eu vou fazer uma pergunta também com apego emocional, né? Ligado à história do Guarani. Jogava muito, cara, né? Saudade, né? Quando será que nós vamos ter um Jorge Mendonça vestindo a camisa do Guarani de novo? Hoje a gente tem muita deficiência de ter jogadores como ele, né? É muito difícil aparecer um meia, né? Hoje, né? Aquele meia que ergue a cabeça, olha e... É mais difícil ainda se você imaginar que o Jorge Mendonça jogava de 10 e era artilheiro, né? Um meia que faça gols em profusão, né? Dessa forma, é mais difícil ainda, né? E hoje você vê um meia que, vamos lá, tem um bom futebol e está disputando. Né? Foi o último meia artilheiro. Exatamente. Você pega o futebol brasileiro hoje, a gente tem um meia que é o Arrascaeta, por exemplo, que nem brasileiro né? Nem brasileiro é. Sim. Vira ídolo, né? Sim. Vamos rodar mais um pouquinho aqui. Um abraço, viu, Joel? Um abraço para o Fernando também. Rogério Carletti, abraço a todos. Obrigado, Rogério. Bill Milan Júnior. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Bill. Um abraço, bem-vindo. O Marcelo Aguilhari, nosso ouvinte. Boa noite, Ortiz e amigos. Está acompanhando a entrevista atentamente. Tiago Mancini Soares. Seja foi soda. Falou seja aí, Felipe? É seja, viu? Não é seja, viu? Desculpa. O Fernando Lovato fala seja aqui também. Eu fico bravo com ele, viu? É seja. Tiago Mancini Soares. Valeu, Tiagão. O Vitor Matheus Cunha. Vitor, candidato na chapa Pró-Guarani. Vitor Matheus Cunha. Boa noite, família Bugrina. Prazer assistir vocês. Importante demais discutirmos o futuro do Guarani. Parabéns pelo trabalho, Ortiz. Vitor, obrigado. 21 anos fazendo isso, uma hora eu aprendo também, né? Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. O Paulo Bonaldi é o Paulinho? Paulinho. Vicente Paulo Bonaldi, né? Paulinho. Ô, Paulinho, um abraço pra você, boa noite. O Guarani não pode continuar com esses administradores. Ele tá falando Guarani aqui, acho que ele tá imitando o Nenezini, pô, Nenezini que fala Guarani, né? Paulinho, um abraço pra você. O André Luiz, hoje sempre Guarani, boa noite a todos. André do Nova Europa, lá em Hortolândia. Silvia, o Adriano Tapeceiro, lá de Serra Negra, o perfil é Silvia Costa. Boa noite, meu chefe. Sobre SAF, nós não vamos repercutir isso aqui hoje, o Adriano, perdão. Ele traz aqui, fala que o Carlos Batista falou da SAF, que a Leila teria interesse em investir na SAF do Guarani. Não seria verdade. Isso foi desmentido pelo próprio Carlos Batista, mas ele não admite que foi ele quem criou a informação, né? Diz que foi um boato surgido nas redes sociais. Obrigado, viu?
O André Chagas, André Pereira Chagas, Pedra de Sal? Andrezão. É esse mesmo? É. Andrezão, vou te contar um negócio aqui, cara. Minha filha, Brenda, toda vez que eu quero brincar com ela, que eu chamo a atenção dela, eu chamo ela de Brenda Maria Pereira Chagas. Sério, foi um nome assim, eu tava pensando num nome aqui, né, pra eu criar, isso quando ela era criancinha ainda, né, e eu lembrei do André Pereira Chagas, né, e aí naquele momento ela virou Brenda Maria Pereira Chagas, em homenagem ao Andrezão da Pedra de Sal, bons tempos de carnaval do Guarani. Amigão da gente. Boa noite, Ortiz e Felipe, Sidney, vamos à luta, resgatar o Guarani. Sami Moraes, conhece o Sami Moraes? Sami Moraes, meu amigo lá de 1900 bolinha, grande abraço pro Sami. O Sami Moraes mandou um áudio recente falando, eu tenho certeza que o Felipe Rosselli é bugrino, eu conheço ele desde criança. Irmão do Bip. Irmão do Felipe Bipão. Que tá lá no Canadá. Verdade. Que legal, Sami. Um grande abraço pra você, cara. Você fez parte da minha vida. Mandou um abraço ao Felipe. Nossa, muito boa sorte no Tânia, mãe dele. Que ele possa vencer e ter sucesso à frente do nosso bugrão. Tá aí o desejo dele. O Fernando fica cuidando da rádio e fala, galera, o like é de graça mesmo, gente. Pô, nós estamos com 150 simultâneos, 400 visualizações e 69 likes. Ninguém tá gostando da entrevista, tá? O Paulo Américo Júnior, pra cima Felipe. Álvaro Macedo, precisamos reverter essa situação. Pra cima Felipe, Sidney e demais apoiadores. O perfil Fuquinha64, boa noite Ortiz e amigos planeteiros, estou na audiência. O Rodrigo do Jambeiro, um abraço Rodrigão, a esposa tá bem, né? Boa noite Ortiz, Felipe, Sidney e ao João Flávio Mendonça. O Rafael Caetano Vasques, boa noite Ortiz. Daqui de Minas, estou torcendo pro Felipe. Lá em Minas, ó. Que legal, obrigado, Rafael. Rafael Trajano de Godoy, boa noite Ortiz na audiência. Vinícius Pilate, candidato sócio-torcedor ao conselho. Felipe, como você pretende trazer mais recursos ao Guarani? Abraço e boa sorte. Responde ele aí, Felipe. Vai. Quem perguntou? O Vinícius Pilate. Vinícius, que legal sua pergunta. Esse é o nosso, como eu disse anteriormente, o nosso foco é o trabalho em novas receitas. A gente tem a ideia de implementar dentro do Guarani diversas frentes. Uma delas foi até copiada, viu, Ortiz? Que era o Bugre Play, né? É uma ideia da gente trazer um canal com transmissões e várias coisas bacanas para poder monetizar nas redes sociais, trazer um pouco dessa modernidade que a gente vive. Obviamente a gente vai trabalhar a captação de novos patrocinadores, né? O trabalho com o sócio campeão, que precisa ser refeito, que precisa ser modernizado. Esse é um ponto, né? No seu projeto você fala que vai chegar a 10 mil sócios campeões. Sim, a ideia é que a gente consiga ampliar esse sócio campeão e porque assim, quando a gente fala de um time da capital que disputa Libertadores, a moeda de troca desses caras é o assento. É a principal moeda de troca. A gente tem que ser sincero. Sobra torcedor e falta lugar. E falta lugar. Então, para você conseguir ter acesso ao jogo... Tanto que esse cara não entra de graça, ele paga ingresso, né? Ele é sócio torcedor para ter o direito de comprar o ingresso. Para poder estar dentro do estádio. Sim. Então, é por isso que o plano... A gente não pode comparar o nosso momento atual com esses planos dos times da capital. Mas a gente tem, a partir de 2028, um motivador a mais, que é a questão do sócio campeão poder voltar. A gente ainda não sabe as regras, né? Na verdade, já sabemos. A gente não sabe ainda quais serão as condicionantes, os valores. Já sabemos também. O valor tem que ser, no mínimo, equivalente a uma mensalidade individual do sócio patrimonial do Guarani. Mas isso ainda não foi definido. Claro que foi. Foi definido naquela Assembleia Geral virtual. A gente fez a Assembleia Virtual que definiu alguns parâmetros, mas e não um deles todos. É esse. Certo? O valor da mensalidade é equivalente ao título, a mensalidade do título de sócio patrimonial individual do Guarani, e a pessoa tem que aderir a esse novo plano assim, hoje para poder votar 3 anos depois. O nosso trabalho, Ortiz, quando a gente entrou nesse embate do sócio campeão, inclusive eu fui um dos que estava lá dentro daquele dia, fatídico que a Assembleia foi suspensa, né? Eu participei desse fato, é que o nosso maior contingente de sócio campeão é o sócio campeão que paga na ordem de R$70. Sim. Né? E a ideia é que a gente trouxesse esse contingente para o voto. Sim. Né? E nesse momento a Assembleia foi... Seria o plano tobogã, né? Seria o plano tobogã. Plano tobogã, que, se não me engano, a gente traria na ordem de 2.000 pessoas, né? Pro ambiente político. A ideia era clara, diminuir a força do sócio fake. Se a gente traz 2.000 pessoas... acho que ninguém é sócio campeão do Guarani há mais de 2 anos sendo fake, exatamente. Né? Aí é um sócio, esse é um torcedor 100%, fake, esse né? é 100% bugrino. Exatamente. E ali existiu um embate,
onde a própria situação votou contra, e eu fiquei muito triste com isso, e tem gravado lá, se alguém quiser ver, pode procurar, que vai saber. Eu queria saber de quem que era o interesse da situação votar contra o sócio campeão. Qual era o interesse? Eu queria que alguém me respondesse. E, inclusive, essa pergunta está feita aqui agora, mais uma vez. De quem era o interesse de votar contra o sócio campeão? E eu vi o presidente votando contra, eu vi a situação votando contra. Né? Tem uma fala do presidente nessa reunião que ele disse que ele estava lá para representar os interesses do sócio patrimonial do Guarani, né? Por isso ele era contra o sócio campeão poder votar. Né? Mas o sócio patrimonial, os que estavam presentes, por maioria, decidiram que poderia votar. Né? Inclusive, a gente venceu essa disputa, foi por poucos votos, a gente teve um embate ali bem acalorado, né? E essa assembleia não teve fim, ela foi continuada numa outra oportunidade, onde também o debate foi bem acalorado, e depois, infelizmente, essa assembleia se tornou virtual. E foi aí que as decisões foram tomadas esse é um grande problema. De forma virtual, onde o sócio fake votou a favor de dificultar a participação do sócio campeão, onde foi colocado esse plano, que é um valor superior ao plano da ideia inicial, né, que fosse o plano ali do sócio tobogã. A gente fugiu um pouco, né? Mas a forma de atrair recursos para o Guarani, Felipe, a gente estava falando aí de captação pelo Bugre Play, o aumento, o incremento de sócio campeão, mais alguma outra? A gente precisa valorizar a nossa base, Ortiz. A gente sempre foi celeiro de craque, o Guarani sempre produziu grandes jogadores, inclusive a gente tem receita agora para 2026, baseada da venda, né, de um jogador que foi vendido. Na verdade é 25, né? 25, desculpa. Foi negociado agora, né? Foi negociado agora. Né? O Richard. E assim, a gente precisa voltar para... Aliás, o Richard Rios é 24 ainda, né? Ou 23 a venda dele. Eu tava Agora foi concretizada a venda dele, né? Legal, os 20%. Mas a gente precisa olhar para a base com carinho, porque a base sempre foi ali uma fonte de receita muito boa para o Guarani, né? E a gente vai trabalhar forte a base para que a gente consiga ter tanto resultado esportivo quanto financeiro. O que você pensa de um menino de 15 anos que é negociado do sub-15 do Guarani por um valor de R$500 mil, mantendo 50% do valor do passe dele para o Guarani? Quando a gente se livra de um ativo tão valioso, né, quanto esse menino, eu sei de quem que está falando, de forma prematura, a gente vê dois cenários. Primeiro, é que eu não quero mais citar o nome, porque o menino segue a sua vida e a sua carreira. É óbvio. Né? Primeiro é um desespero financeiro, por falta de gestão, né? E segundo, que o Guarani não está colhendo frutos, nem financeiros e nem esportivos, né? Porque a gente perde um talento, por mais que esse menino lá na frente traga um recurso financeiro bom para o clube, que isso pode acontecer, mas a gente, como entidade futebolística, não está colhendo os frutos esportivos. Então, né, a ideia é que a gente colha frutos esportivos e financeiros. Então, dentro do meu projeto, eu coloco que, no mínimo, 5 atletas da base vão estar figurando dentro do profissional. Né, porque a gente precisa trazer isso de imediato. De imediato. Tá. A gente precisa colocar esses meninos no ambiente profissional para poder fazer com que esses meninos tragam para nós. E eu conheci o seu projeto, mas eu prefiro que você fale. Existe um escalonamento, um aumento desse número de jogadores com o decorrer do tempo? A ideia é que a gente consiga aumentar isso no decorrer do tempo. Claro que é um projeto que demanda tempo. A gente tem a ideia de integrar os departamentos de futebol, até para a gente, falando de modelo de jogo, tá. Né, de tipo de jogo, mas a ideia é que a gente consiga expandir isso, porque, porra, quando a gente vai ter condição de contratar um Neymar, financeiramente falando? Não, mas eu nem quero. Nunca. O Neymar eu não quero, não. Mas a gente tem condição de produzir um jogador do nível. Dá para encontrar um outro aí? A gente tem condição de produzir um jogador do nível. Então vamos ter que ter um psicólogo bom para formar esse menino melhor do que o Neymar, né? Está dentro do projeto também isso. Mas a gente tem condição de formar dentro de casa um jogador que pode atingir um nível desse. Entendi. Né? E a gente precisa colher resultado esportivo. Porque não adianta nada a gente colher resultado financeiro de forma prematura, né, para daqui a pouco esse menino despontar num time da capital lá qualquer e a gente ficar daqui chupando o dedo. Então, primeiro, acima de tudo, acima até do ganho financeiro, vem o ganho desportivo. Essa é a sua... A minha opinião, o Guarani é Guarani Futebol Clube. A interpretação da sua resposta seria essa. É essa. Concorda com isso, Sidney? Você acha que o caminho é esse também? Ou pintou dinheiro, vai embora, porque a gente não sabe o tamanho da dor de barriga? É difícil a gente saber a situação financeira
por trás de tudo isso e por trás dessa decisão, né, Sim. que aconteceu aí. Então é muito difícil sem você estar lá dentro e sem ter acesso a informação nenhuma, né, a gente opinar. A minha opinião particular é você formar os garotos e dar subsídios para o time titular. A gente aqui na rádio, a gente chama assim, eu criei 2 processos, né? O primeiro é a formação. Exato. Formar o jogador é assim, você pega o menino, né, põe ele na categoria de base e tal. E o final desse processo é a revelação. Né? Formar o jogador, ok, nós formamos jogadores no Guarani atual. Revelar um jogador é botar o cara para jogar no profissional. Né? E aí nós temos só o João Marcelo e poucos outros exemplos. O Marcelo eu estou citando porque é um menino que estava para ser dispensado pelo antigo executivo de futebol do Guarani, tá? Ele foi puxado, né, por insistência e virou 3 milhões de reais. É pouco para um centroavante fazedor de gols, mas para um atleta que estava para ser dispensado, né, pelo antigo executivo de futebol do Guarani, é um bom dinheiro. Esse jogador foi revelado. Então o Guarani precisa voltar, antes de ser um clube, além de ser um clube formador, porque o Guarani forma muitos atletas, ele precisa voltar a ser um clube revelador, né? Dar a esse jogador a condição de jogar no time profissional. Concorda com isso? Concordo 100%. Acho que é isso que está faltando, né? Exatamente. E uma coisa que, uma receita indireta disso, Ortiz, é que um craque dentro de campo, ele traz uma série de coisas. Traz a identificação. Traz novos torcedores. Sim. Quem aqui nos tornou torcedor do Guarani por causa de um Careca? A molecada de hoje em dia que nos tornou torcedor do Guarani por causa de um Amoroso, né, por causa do Edilson. Né? Então, assim, não é só questão financeira, é questão esportiva, sim. E vamos ser realistas, o torcedor carece de craque. A gente precisa de craque. Cadê os nossos craques? Quem virou bugrino por causa do Amoroso, ele já está com mais de 40 anos, porque 94 já aconteceu há 31 anos, Felipe. Olha como o tempo passa, né? Pois é, então a gente precisa, muito se fala em aumento da torcida, trazer o público para o campo. O craque dentro de campo traz a torcida. Sem dúvida. O craque dentro de campo traz o pequeno torcedor, traz a venda de camisa, né? Traz geração de novas receitas. Então, assim, vamos olhar para a base, sim, mas não apenas com um olhar financeiro prematuro. Né? A gente pensa no futuro. E você está vendo por que eu não faço tanta pergunta do chat, né? Foi a pergunta que nós passamos mais tempo preso a ela até agora. Os nossos amigos aqui, eles são muito mais inteligentes do que nós, viu? Isso é para mostrar que o torcedor do Guarani é muito bem preparado. O torcedor do Guarani sabe do que está falando, tá? E precisa ser respeitado também, né? Assistel, quem que é Assistel? Abraço para os meus grandes... Robson, meu engenheiro eletricista? Exato. Robson, quanta RT, hein, Robson? Agora olhando até para a câmera aqui, quanta RT o Robson me ajudou lá no Guarani, viu? Assistel, um abraço para os meus amigos Ortiz, Filipão, Sidney, tamo junto. O Rafael Godoy, que vire a chave urgente do Guarani. O Fernando diz aqui que ele começou a torcer para o Bugrão em 74, Guarani 2, Saad 0, gol de Caíca. Nossa senhora, eu tinha 3 anos nessa época. Essa pergunta é uma pergunta boa para fazer para o Rômulo, hein? Eu tô quase passando aqui no ar a pergunta que eu vou fazer para ele. Tô quase. Eu tô muito preocupado com essa pergunta, de verdade. O Paulo Américo Júnior também, para cima Felipe. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Já perdi aqui porque o chat pula muito rápido. Alexandre Rosa, um abraço Ortiz, Felipe, e ele tem o nosso apoio. O Ricardo Souza, João Paulo, um 11, é um cracaço, revelado na base do Guarani. Sim. Aliás, Ricardo, eu morava no Jardim Flamboyant e o João Paulo jogava no campo do Bela Vista, né? Nós temos uma diferença de idade ali, né, e tal. Eu era pivetinho, eu ficava indo buscar bola na valeta, né? Hoje o povo fala córrego, caramba, na época era valeta, né? Porque lá no campo do Bela Vista não tinha alambrado, né? Então a bola ia direto para valeta e a gente eu era um dos que entrava na valeta para pegar as bolas, né? Para o João Paulo poder continuar jogando, entendeu? Alguém tem que fazer a parte difícil. Grande João Paulo. O Demilson Mariano da Silva, boa noite, parabéns pelo programa, obrigado, Demilson. Aí eu também, o Fernando, meu primeiro jogo no Brinco foi no dia 4 de julho de 76. Ele disse que ele assistiu o Flamarion. Flamarion era o ídolo daquela época, né, cara? O Guarani campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista em 76. Eu digo que eu fui vítima de propaganda enganosa, porque eu estreiei sendo campeão do primeiro turno, né? 2 anos depois eu fui campeão brasileiro, né?
depois de 3 anos do título brasileiro, fomos campeão da Taça de Prata. Eu falei, todo ano vai ser assim, né? Eu tô aqui, né? Você é bugrino. Propaganda enganosa, né? Mas tá bom. Vamos rodar. Ô, Felipe, eu tenho os integrantes da equipe que mandaram perguntas para você. Legal. Você quer começar falando de SAF? Eu vou deixar você escolher. Você quer falar de SAF? Você quer falar de base? Ou você quer falar de algum outro tema? Pode escolher aleatório, Ortiz. Então você vai começar falando de base, já que a gente entrou no tema, né? O Fernando Lovato, você deve conhecer o Fernandão também, né? O famoso 10 para as 2, anda com os pés abertos assim, né, Fernandão? Um dia foi jogador, né? Ele mandou uma pergunta para você, vamos lá, solta a voz aí, ô Fernando Lovato. Boa noite, Ortiz, boa noite a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani e boa noite em especial a toda a galera aí do meu Bugre Forte, né? Que é a chapa de oposição que vai concorrer aí às eleições aí no dia 14, né? Dia 14, domingo, ocorrem as eleições no Guarani. Primeiro, um grande abraço, especificamente são as duas pessoas da chapa que eu conheço pessoalmente, que é o Felipe, né? O Felipe eu conheço ele desde criança mesmo, jogamos muita bola ali nos campeonatos internos do Guarani, jogamos bola ali pelas seleções do Guarani, né? Quando criança, né? Até jovem. E o Leandro, né? O Leandro também, eu conheço ele esses últimos tempos aí, ele com o irmão dele, o Ricardo, já jogaram lá para o nosso time do Guarani, então acabei conhecendo os dois pessoalmente. Então vai meu grande abraço para os dois aí, e estendendo meu abraço também para todos da chapa, quem tiver aí na entrevista. Falando sobre isso, Ortiz, eu quero emendar, né, como eu acabei de falar que eu joguei lá nas categorias de base, campeonato interno do Guarani, eu queria perguntar sobre categoria de base. O que a gente vê hoje em dia, os times aí da capitais, né, os grandes times aí do Brasil hoje em dia, eles sobrevivem muito também da venda de jogadores, né? Então, antigamente era ao contrário, o jogador rendia desportivamente lá para os 23, 24 anos que era vendido para a Europa. Hoje em dia não, o jogador já sobe rápido, né, com 16, 17, com 18, que é o máximo, já está sendo vendido, e aí os clubes sobrevivem muito dessa venda de atletas, né? Eu queria saber duas perguntas para vocês sobre a categoria de base. Primeiro, o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre qual investimento precisa ser feito. Na minha visão, acho que o investimento na categoria de base deveria ser importantíssimo dentro do clube. O Guarani vem fazendo um bom trabalho, né, na categoria de base, mas ainda assim a gente tem alguns problemas ali de investimento, não só de estrutura, mas como de jogadores também, né? A gente paga muito pouco para jogadores, e aí para competir com outros times é difícil. Então eu queria saber qual que é o que vocês pensam sobre isso, qual o tipo de investimento que vocês vão fazer se caso vocês ganharem, e outra, já emendando, e se vocês já foram lá para ver as estruturas, participar um pouco do que o Guarani vem fazendo e dar continuidade a isso, ou fazer alguma coisa diferente. Queria saber um pouco sobre categoria de base, que eu acho muito importante. Um abraço a todos aí, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Deu para ouvir aí, Felipe? Deu sim. Primeiro quero mandar um abraço pro Fernandão. A gente jogou muita bola junto dentro do Guarani na época de infância, participamos lá das famosas seleções do Guarani, do clube. O Fernando jogava bola mesmo, filho? Eu enganava um pouquinho. Enganava um pouco. Tá bom. E, cara, o Fernandão é um amigo de infância, de longa data. Muito feliz em estar conversando com você, Fernandão. Ortiz, a pergunta do Fernando é muito pertinente. A gente viveu a realidade lá dentro do Guarani quando criança, quando jovem, né? Nós sempre com aquele sonho de se tornar um jogador de futebol. E naquela época a gente se deparava com craques, né? De verdade, né? Ali na nossa linha de produção, né? Eu joguei na base do Guarani em 85 e 86, né? Comecinho de 86, né? Ali... Dava até medo, né, de subir pro campo. Dava até medo. Então, assim, a gente que conviveu ali dentro sabe o quanto é importante. A base foi o que eu acabei de dizer. Uhum. Eu fico triste, Ortiz, quando a gente recebe um montante financeiro, como o da venda do Richard Rios, e a gente não pode aplicar esse dinheiro, ou não aplica esse dinheiro, de volta na base. A gente precisa melhorar a nossa estrutura de treinamento. A gente precisa melhorar a nossa estrutura de alojamento. Posso te interromper rapidinho? Eu acho que isso é a importância, inclusive, da transparência. Porque nós não sabemos de onde vem o dinheiro que está sendo usado hoje na reforma de gramado do Brinco, na reforma de gramado do CT.
em outras benfeitorias, né? Como a academia é parceria, né? Mas reforma de alojamentos, né? Que foi anunciada recentemente. Esse é o problema da falta de transparência. Nós podemos estar cobrando algo aqui que de repente está até sendo feito. Sim. Mas se é feito, não é falado, né, Felipe? Então, Exatamente. quem não faz propaganda, infelizmente. E quando a gente sofre. utiliza o valor de uma venda desse montante para pagar os custos do ano seguinte, a gente está se desfazendo de um ativo precioso sem do dúvida. clube. A gente vê a história, por exemplo, do Mirassol, que pegou lá, se não me engano, 8 milhões e investiu num centro de treinamento, dando fruto agora. Né? E a gente com um centro de treinamento capenga. Né? Infelizmente, essa é a realidade. O Mirassol saiu da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, né? Amparado na venda de um jogador feito pelo São Paulo, revelado na base. Uma venda construiu igual de treinamento e se organizou. Exatamente. Né? Uma venda bem feita pode transformar os próximos 10 anos. Sim. Né? Então, a minha ideia na minha gestão é que a gente vai deslocar recursos da base para a base. Tá. A gente vai investir dinheiro... Por exemplo, se um atleta da base for negociado, vamos supor, o menino que saiu agora por R$500 mil, esse valor seria da base, então? Parte desse valor, sim. Bem? A base vai ter o seu próprio centro de custo, a base vai demandar investimento e a base vai produzir receita. A base trazendo recurso financeiro, esse recurso financeiro vai ser... E como é que você gera esse centro de custo da base ali para tirar X é do profissional e X é da base? Como é que você chega a esse centro? Não, a gente tem uma de custo? despesa fixa da base. A gente sabe quanto a gente gasta. A gente sabe quanto a gente produziu de receita. Obviamente que parte desse dinheiro vai ser investido no profissional, porque o nosso negócio é futebol profissional. Mas se a gente não investir na base, não der continuidade na linha de produção, a gente trava ela. Né? Então a gente precisa aplicar recurso para que se modernize, para que se traga a estrutura suficiente, para que não seja apenas um Richard Rios, mas 10 Richard Rios, que a gente consiga trazer novas receitas, de novas vendas. O que você acha de uma sugestão? É uma sugestão, tá? De 70-30 e inverso 30-70. Houve uma negociação no Guarani de um atleta formado nas categorias de base, 70% desse recurso são da base, 30% do profissional. Sim. Houve uma negociação de um atleta profissional do Guarani, 70% dos recursos são para o profissional e 30% destinado para a reestruturação da base. Você acha que isso é uma besteira? Eu acho super válido. Essa faz parte do nosso projeto. Pode ser 80-20. A gente só precisa entender quais são os custos reais, né, e o que demanda de investimento. Porque se a gente fala em centro de treinamento, se eu investir parte desse dinheiro do Richard, vamos supor, 2 milhões. Os 3 milhões de comissão, Ortiz. Os 3 milhões. Esses 3 milhões de comissão para atletas que teve em 24, onde a gente teve o pior resultado da história do Guarani, ficamos lanterna da Série B. De 24, a gente terminou em último lugar. Quase rebaixado no Paulista. E a gente pagou 3 milhões e 600 mil de comissão para atleta. Que atleta? De intermediação. De intermediação de atleta. Esses 3 milhões poderiam nos trazer uma alavancagem do nosso centro de treinamento de Barão Geraldo, que daqui 2, 3 anos pudesse trazer mais a venda de mais um Richard Rios da vida. Você era integrante do CA quando a gente fechou a locação lá, sim, né? Eu preciso deixar claro, né? Eu já disse isso e vou repetir. O contrato prevê uma opção de venda ao final, né? Uma opção de compra ao final, abatendo todos os valores pagos em aluguel e em benfeitorias pelo Guarani, né? Porque eu ouvi recentemente uma declaração do atual presidente, o Rômulo Amaro, dizendo que não via muita lógica em investir em um lugar que é alugado, né? Você conhece o contrato como integrante do CEA que era na época. O contrato prevê que o Guarani tem opção de compra depois de 10 anos, já foram 5 praticamente, né? E abate do valor de compra tudo que foi investido, tanto no pagamento de aluguel quanto em benfeitoria feita na área. O que não faz sentido é a gente não ter campo para treinar, né? O que não faz sentido é agora o profissional se representar amanhã e não ter um campo para treinar. O que não faz sentido é isso. Então, assim, eu acho que o recurso que é oriundo da venda de jogador tem que sim ser destinado para a base. Ali é a nossa linha de produção, Ortiz. Ali a gente faz receitas futuras, a gente traz dinheiro para dentro do clube e ali tem que ser olhado com muito carinho, com olhos de negócio mesmo. A gente vai produzir jogadores com uma estrutura que vai nos permitir isso. Tá, agora, o Fernando perguntou até se você já esteve olhando qual é a estrutura. Acho impossível, né? Você é a oposição, né? Você não é a situação. A gente não tem acesso a informação nenhuma, Fernandão. É muito complicado. Né? A gente vê o que o torcedor vê, né? A gente está no dia a dia do clube, obviamente, a gente participa ali, frequenta, conversa com um, conversa com o outro, mas
A realidade a gente vai saber no dia 1º de janeiro. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você participou recentemente, desculpa até, Sidney, perdão. Você participou recentemente de um conselho de administração, você fez parte do conselho de administração do Ricardo Moisés, né? Não vou perguntar nada ligado, eu já sei qual é a pergunta que o Beto Toledo fez, perdão, Beto. Vou até reformular aqui. A realidade atual do Guarani, nós estamos falando de 2 conselhos de administração depois, né? Porque o Ricardo ganha a eleição, né? Você já está fora naquela eleição que o Ricardo ganha. Hoje, o segundo CA do Guarani, depois que você saiu do CA do Guarani lá em 2020. Né? A realidade do Guarani hoje, pelo que você imagina, é pior do que aquela realidade vivida lá em 2020? Eu acho que as dificuldades lá atrás eram maiores. Tá. Até por conta das receitas que nós tínhamos. Eram menores. Eram menores, as dificuldades eram maiores. Porém, o resultado entregue foi melhor. Administrativamente falando, a gente teve uma evolução grande. Isso é fato notório. Tanto que a gestão que hoje lá está se elegeu em cima da gestão anterior. Né? Todo mundo teve acesso a tal da revistinha lá com um monte de melhoria e tudo mais que foi feito. Né? Então, assim, a gestão administrativa foi, sim, muito melhor. Tanto é fato que essa última gestão teve os maiores orçamentos da história do Guarani. E esportivamente falando e administrativamente falando, a gente teve resultados pífios. Então, assim, eu sou claro em dizer que a gestão anterior a esta teve muito mais resultado, né, do que o que a gente vem acompanhando. Eu não sei até que ponto você acompanha entrevistas, né, concedidas pelas pessoas que hoje fazem a gestão do Guarani, mas é comum a gente ouvir em entrevistas do atual presidente, o Rômulo Amaro, algumas declarações no sentido de eu assumi o Guarani em novembro, né, novembro de 2024, na verdade foi outubro, né, porque a saída por licença médica do André Marconato é protocolada no dia 8 de outubro, né, então essa é a data da substituição. E assumiu o Guarani em meio a uma crise gigantesca, uma crise financeira, uma crise administrativa, uma crise desportiva, uma crise política, e nós estamos tendo que reconstruir o Guarani. Eu vou passar para o Sidney responder primeiro. Como é que você enxerga uma resposta dessa, Sidney? Depois eu vou fazer pequenas considerações, porque eu não posso opinar muito, não. Como é que você enxerga uma resposta dessa? Eu vejo assim que... não sei se você já prestou atenção, quando ele quer falar alguma coisa de boa que existe, ele chama para ele, nós fizemos. Agora, quando se fala do futebol, essas coisas, ele fala, é a administração anterior do Marconato, de fulano, entendeu? Então, é fugir do compromisso e de tudo que aconteceu durante a gestão, que é um conselho. É um conselho, são 7 colegiado. pessoas. Exatamente. O Rubão saiu fora, ficaram 6 pessoas. Né? Então não adianta falar, foi outra gestão. Não, foi a gestão dele. Tudo que aconteceu, a gestão dele, ele fazia parte. Ele tinha direito a voto, né? E ele tinha direito a opinar. Né? Por que botar a culpa nos outros e falar, não, eu tive que reconstruir? Que nada. Né? Que nada. Sim. Como é que você enxerga isso, Felipe? Assim, é lógico, aconteceu um CA inteiro, né, depois da sua saída, mas baseado no que você viveu ali até 2020, quando você fez parte do Conselho de Administração. 2020 não, foi 2020 e... De 20 a 23, 23 a 25, 26. 20 23, mesmo, isso. Essa é a... Quando você sai lá do CA do Guarani lá em 2020, você viveu uma realidade, né? Lógico, aconteceu um CA inteiro depois disso, né? Mas... você consegue enxergar essa crise política, essa crise administrativa, essa crise financeira e essa crise desportiva? Inclusive, eu consigo enxergar uma falta de união e uma crise política dentro do próprio CA. Porque se eu tenho 6 companheiros de trabalho, que são meus parceiros de trabalho, e a partir do momento que eu assumo uma responsabilidade, tudo que foi ônus, eu transfiro a responsabilidade para os meus colegas e quero, em cima deles, colher apenas os bônus, isso é de uma covardia tremenda. Isso não condiz com o tamanho do Guarani. Eu acho que se você assume o negócio
você tem que ser responsável o suficiente para proteger quem está junto com você nas decisões. Porque todas as decisões que foram tomadas de 23 até hoje foram tomadas pelo mesmo Conselho de Administração. Né? As decisões foram tomadas, né? Por esse grupo que está lá. Então, quando o presidente fala que a responsabilidade de um mês anterior a quando ele assume não é dele, ele está simplesmente transferindo toda a culpa de tudo que estava acontecendo para os colegas de trabalho. Né? A eleição aconteceu em março de 2023, né? Ou 22, nem lembro mais, 23, 23. Né? A eleição aconteceu em março de 23. A posse do Conselho de Administração eleito aconteceu no dia 2 de abril de 23. Eu não era presidente, mas o conselheiro de administração é responsável pela gestão desde o dia da posse, né? Ortiz, e o projeto que eles apresentaram em 23 para ganhar a eleição foi em cima da gestão anterior. Todo mundo sabe disso, né? E eles apresentam a gestão anterior como uma gestão que teve bons resultados. Então, como que o nosso amigo Rômulo fala que ele vivia um caos político, sendo que ele foi eleito, né, tomando por base uma gestão anterior que eles promoveram como uma boa gestão? Né? Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que é uma covardia tremenda, né, com os colegas de trabalho. Eu ficaria extremamente chateado de participar de um conselho de administração que acontecesse esse tipo de postura. Né? E a postura do presidente ela mostra claramente os resultados que acontecem dentro de campo. A bola não entra por acaso, não. A bola deixa de entrar porque muita coisa acontece nos bastidores que fazem com que o resultado não venha dentro de campo. Começou agora há pouco, né, o programa, né? Sabe quanto tempo faz que você está falando já? 1h28. Caramba, passou rapidão. Passa, né? Então, o nosso programa normalmente dura 1h30 aqui, tá? No YouTube. Mas hoje o tempo é de vocês, tá? Nem vou opinar mais sobre o tema. Eu só acho assim, nós não podemos pegar tudo o que aconteceu antes no Guarani e dizer isso aqui não presta. Né? Presta quando me convém, não presta quando não me convém. Né? Todo mundo... eu uso muito uma frase e eu não vou opinar, mas eu tenho que dizer, respeitando o meu histórico, né, que eu uso muito uma frase dizendo que no Guarani não tem bunda, né? Todo mundo é seringa. Né? Ninguém é bunda para tomar seringada, né? Todo mundo quer ser a seringa, né? No Guarani, né? Então, eu acho que o trabalho colegiado, e a única forma de me provar que você não participou daquilo é me trazer a ata de reunião do CA, registrada em cartório, dizendo que você votou contra aquela decisão. É a única forma de me convencer, né? De que você não é partícipe daquilo. É como se eu aparecesse agora, em 2025, Ortiz, criticando o Ricardo. Que eu fiz parte da gestão, que eu concordei com várias coisas, que eu não concordei, que eu discordei. Né? E você não era do grupo de apoio do Ricardo. Eu não era do grupo de apoio do Ricardo, mas estava presente em diversas decisões. A maior prova disso é que você foi ser coordenador da chapa do Anailson, que era oposição. Da oposição. Né? Então, você poderia muito bem dizer assim, olha, eu fui contra a gestão, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Você está dizendo o quê? Olha, o que eu vi lá foi um trabalho com o qual eu estava de acordo. Sim, um trabalho que foi feito de forma séria, né? Que a gente se dedicou ali. Obviamente que nós somos humanos, todo mundo vai erros errar. Acontecem, acertos acontecem. Lógico. E eu seria leviano de vir aqui criticar um colega de trabalho ali. Né? E eu jamais faria isso. Se a partir daquele momento que a gente assumiu um compromisso, a gente votou junto ou a gente discordou, mas teve uma decisão, a decisão é do colegiado. Sim. E é assim que eu aprendi dentro da minha empresa. Não tem a minha decisão, tem a decisão do órgão. Do grupo. Do Conselho de Administração. Do grupo. Né? Então É todo isso. mundo votou junto. A partir do momento em que você até votou contrário, mas foi voto vencido, a decisão é do grupo, você está junto. Né? Posso não concordar com nada do que você faz, mas se a maioria decidiu, eu vou brigar para que isso seja feito. É né? isso. Decisão de maioria. Gestão colegiada. Eu espero que eu possa te cobrar isso um dia. Pode cobrar. Tá? No Guarani. Tá? Porque, outra coisa, eu sou muito bom em lembrar de entrevista. Tá? Eu lembro de tudo que é falado. Viu? Eu vou só passar rapidinho aqui, registrando mais um pouquinho. O João Flávio Mendonça, estamos juntos. Felipe, bora lá, meu bugre forte. O Eduardo Dominiquini, é o Marvadão. Ótimo trabalho, Ortiz, equipe nota 1000, a melhor do Brasil. Marvadão. Maurício Perão apagou a mensagem. Zé Roberto Barreira, gostaria de saber sobre a nossa base. Hoje nós não damos valor na base. O que vocês pensam? Dar mais apoio aos nossos meninos? Acho que já falamos do tema, né? Sim. Obrigado, Betão.
fica aqui 8515. Ortiz, domingo tem final do Salão no Guarani. Sei que eles estão torcendo pro Paz. Então tamo junto. Abraço, é o Rick. Posso fazer uma colocação? Eu, no primeiro semestre, fui o campeão. Meu time foi campeão, o Única. Quero mandar um abraço para os meninos do Única. A gente foi campeão no campeonato. Esse título vai derrubar a minha hegemonia lá, porque eu fui artilheiro do campeonato, viu? Ah, é? Que beleza, hein? Você ainda brinca de jogar futebol? Ah, mais ou menos. Deus do céu. O teor etílico permite? E o joelho não permite mais. Né? Ele foi minha contratação mais pesada nesse campeonato de salão. O Robson sabe que o joelho é o plano de aposentadoria de todo jogador ruim, né? O meu joelho não permite. Foi investimento perdido. Pois é. Só registrando mais um pouquinho aqui, o André Luiz, o meu tá garantido, obrigado. O Eduardo Dominiquini de novo, queremos o Bugrão Forte de novo. Juliana, uma mulher participando do programa, meu Deus do céu. Juliana JOC, boa noite para vocês. Felipe, com certeza será um presidente com amor pelo Guarani. O senhor Mauro ficará orgulhoso. Boa sorte, estou torcendo por você. Aí, Filipão, tá vendo? Torcendo por você, a Juliana. O Duzão. Um abraço para Juliana. Duzão, boa noite, Ortiz, e aos entrevistados. Estamos na Coruja, valeu, Duzão. O Neto de Jaguariúna, que é o Opiniões Curiosas, boa noite a todos. Para mudar, tem que começar tirando o que não muda. Espero que realmente vocês mudem se ganharem. Ricardo Miranda, boa noite, Ortiz, família Bugrina. Precisa oxigenar a administração e mudar os rumos. Precisamos voltar às origens, estruturar, valorizar e oportunizar a base. Falamos bastante desse tema, né, o Ricardo? Considero como já respondido também. O Maurício Peron, boa noite, sou de Minas Gerais. Se vocês ganharem, como fica a situação do Farney, que está montando o elenco? Boa pergunta, né, Felipe? Vamos lá, essa pergunta gerou polêmica essa semana, hein, Ortiz? Começou na semana passada, na verdade. Esse ano, essa eleição ela tem uma particularidade, que ela foi alterada a data, né? Sim. Historicamente... O Guarani elegia o CA num ano e o CD e CF no outro. E né? o Guarani, a eleição acontecia em março, né? Sim. E hoje a gente se encontra aí alguns dias aí do início do Campeonato Paulista. E aliás, eu posso só te interromper? Rapidinho. Eu sempre respondi para todo mundo que me questionava que tinha que mudar a data da eleição do Guarani. Eu respondi assim, vai marcar para quando? Porque se você marcar ela para dezembro, você vai atrapalhar a montagem do time para o início do ano. Se você marcar ela para março, você vai atrapalhar a montagem do time do brasileiro. Eu fui um dos que era favorável a essa alteração. E agora hoje eu vejo que foi uma besteira enorme que a gente fez. Eu sempre respondi isso para todo mundo, viu? Eu falava assim, ó, a eleição ela vai atrapalhar o processo em algum momento. Seja na montagem do time para o começo do ano, ou seja, na montagem do time para o brasileiro, entre o paulista e o brasileiro. A minha opinião é que essa data ficou muito pior. Eu acho. E eu sempre falei isso, né? Mas essa é a Por quê? Porque no brasileiro, você, de uma certa forma, já tem um elenco montado. Você tem só que reforçá-lo, né? Em tese, né? Mas não foge do Farney, não. Vai, continua aí, perdão. Vamos lá. Então, com essa alteração, a gente está nas vésperas do Campeonato Paulista e, obviamente, que eu não seria nem um pouco leviano de pensar em uma reestruturação do dia para a noite. O trabalho que vem sendo feito está sendo bem feito, a gente recuperou no segundo semestre o péssimo resultado que a gente teve no primeiro semestre. A gente vem numa evolução, obviamente que a torcida espera muito mais e a gente também, mas o trabalho que o Farney vem implementando junto com o Elano e a comissão vem evoluindo, né? E a gente, obviamente que entrando e ganhando a gente vai ganhar. O Farney só não trabalha no Guarani se ele realmente não quiser, Ortiz, porque a gente quer entender o projeto dele como profissional, a gente quer entender o projeto da comissão e a gente quer dar apoio para eles, para que a gente consiga fazer um bom campeonato paulista e aí sim a gente, juntos, definir um projeto bem consolidado para a gente reverter a nossa situação no Campeonato Brasileiro, que é a nossa meta para 2026 é realmente buscar o acesso para a Série B, fazer um Campeonato Paulista tranquilo e buscar o acesso para a Série B, que é o que a gente precisa. Então, aqui está publicamente dito que não só o Farney, mas todos os profissionais que eles estão dentro do Guarani, que durmam com a cabeça tranquila no travesseiro, porque a gente não vai entrar querendo fazer caças às bruxas, nem usar pessoas que estão ali dentro para justificar atos, eu não sou covarde a esse ponto, né? Então o Farney faz parte dos nossos planos e só não trabalha no Guarani se realmente ele não quiser. Basicamente é isso. Eu vou só botar uma pimenta aí, né? Eu acho que
A ética é parte importante do ser humano, né? O ser humano tem que ter ética. Se o ser humano não tiver o senso ético, né? E ética você não aprende só quando você estuda uma profissão. Ética é aquilo que a sua mãe te ensina, aquilo que o seu pai te ensina quando te dá educação, basicamente, né? Eu entendo que não seria ético, e é a minha opinião, não seria ético de sua parte, da parte do Sidney, né, postulante ao CA no Guarani, entrar em contato com o Farney diretamente nesse momento e dizer assim, ó, eu sou o Felipe, eu estou concorrendo ao processo eleitoral do Guarani e eu quero te fazer um convite para você continuar no Guarani se eu ganhar a eleição. Você considera isso um ato ético? Ortiz, você imagina o desconforto para esse profissional sentado com a chapa de oposição, tendo como... Ele sabe orçamento, ele sabe estratégia, ele sabe tudo. E ele vai ter um desconforto com quem está lá administrando. Sim. Como é que ele entra no dia seguinte para trabalhar? E esse desconforto pode ser refletido dentro do nosso resultado, ali esportivamente falando. Então, obviamente, que eu optei por essa conduta ética de não o procurar simplesmente para que ele possa ter tranquilidade e que esses problemas políticos, essa situação política, não atrapalhe a montagem do elenco para o Campeonato Paulista e muito menos o desempenho da equipe no campeonato. Até porque, né, Sidney, se vocês ganharem o processo eleitoral, a posse acontece acho que no dia 1º de janeiro, né? Eu não sei se é dia 1º ou dia 2, eu tenho essa dúvida. 2, dia 2, né? Dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil do ano, né? O Campeonato Paulista começa no dia 11. Ou no dia 10, porque ainda não foi desmembrada a tabela. Pode ser no sábado, dia 10, né? Se acontecer no dia 11, a estreia do Guarani, faltarão 9 dias. O time já está montado, está sendo treinado. Acho que dificilmente alguém faria uma besteira tão grande como essa. Seria... Não tem lógica. Uma irresponsabilidade. E essa pergunta muita gente faz. Né? Muita gente faz. E a resposta é essa. Eticamente, profissionalmente, não dá para você fazer isso. É uma besteira muito grande. Né? A gente tem que respeitar. Né? Tendo ciência o seguinte, são prestadores de serviço do Guarani. Isso é importante, Ortiz. Ali, os profissionais que ali estão são funcionários do Guarani Futebol Clube. Sim. Não são funcionários de pessoas, não são funcionários de grupos políticos, muito menos de chapa política. Eles são funcionários do Guarani, que é uma instituição muito maior do que a gente, né? A gente passa, a instituição fica, e os resultados desse profissional também ficam para a história. Mas é claro que existe o foro íntimo da pessoa de dizer, eu não quero. Né? Aí você concorda comigo que, no caso, se você receber essa resposta, né, tomou posse, procura pelo profissional. O profissional diz, olha, eu não quero, eu estou me desligando do Guarani. Aí você vai estar numa cilada, né? Você vai estar numa sinuca de bico, porque você vai ter que remontar um departamento todo com atletas já contratados por esse profissional, estrutura de jogo já planejada pelo treinador e tudo mais. Eu não acredito que profissionalmente o Farney faria isso. Ele é um profissional de alto gabarito que vem evoluindo no futebol, fez um trabalho bacana no Ipiranga, está fazendo um trabalho legal no Guarani. Ele jamais deixaria o Guarani a pé. Eu tenho certeza disso, Ortiz. Obviamente que dentro do contexto político, esse envolvimento que muitos fazem é prejudicial para o clube. Eu acho que quanto menos eles participarem dessa questão política, melhor é. Sim. Né? Que a atual diretoria política não pode entrar no vestiário. Que a atual diretoria tenha essa consciência e não envolva os profissionais do futebol do Guarani, nenhum outro profissional nesse embate político. Porque quando eu vejo esse tipo de situação acontecer, eu me leva a crer que existe uma falta de comprometimento com o Guarani tremenda, né, que pode acarretar lá em janeiro algo muito comprometedor para o ano inteiro. Sim, política não pode entrar no vestiário. Essa é a primeira base. Né? No vestiário só entra quem está ligado ao futebol, né? Esse é um dos pontos de sucesso do departamento de futebol. Só quem está ligado ao futebol vai para o vestiário. O dirigente não entra no vestiário. Né? O dono do vestiário é o executivo de futebol, é o treinador e a sua comissão, né? É o Elano. Esses são os donos do vestiário, né? Os atletas principalmente. Né? Eu não gostaria de acreditar, Ortiz, que a situação esteja usando isso como ferramenta de discussão política. Porque isso compromete o resultado do ano inteiro. Ganhe quem ganhar. Sem dúvida. Não importa quem ganhar, isso compromete. Eu até falei um negócio, Felipe, assim, me perdoem, eu falo demais, gente, perdão mesmo.
Eu até falei um negócio quando surgiu essa... Porque, infelizmente, isso surgiu numa resposta do Farley para a Rádio Planeta Guarani. Que aí uma emissora de rádio tradicional fez questão de fazer a mesma pergunta para obter a mesma resposta, né? Para poder falar do tema sem dar o crédito, né? Eu disse o seguinte, isso, de repente, a forma como isso repercuta, e para nossa sorte isso repercutiu apenas aqui, né, apenas no seio da torcida, do associado, né, a imprensa local, se bem que não é toda, porque não vão dar crédito para outros, né, e tal. Então, para nossa felicidade, isso repercutiu apenas aqui. Agora, imagine um jogador que esteja negociando com o Farney, ou com o Guarani, né, perdão, através do Farney Coelho, e que ouça uma resposta dessa, né, e que tenha que dar uma resposta para o Guarani, para o Farney. Ele vai dizer o seguinte, pô, eu acabei de ouvir você dizer que se o seu presidente perder a eleição, você está fora do Guarani. Então fala o seguinte, espera acabar a eleição e me procura de novo, né? Porque eu não tenho nenhuma garantia de que você vá continuar. Mas eu acredito que ninguém vai fazer isso, não. Tomara, né? A ética de ambos os lados, né? Sim, a ética e o bom senso, né? Exato. Bom senso, né? Gente, eu vou sair do chat agora. Agora você vai responder uma pergunta sobre SAF, ô Felipe. Eu quero entrar nesse tema também. Acho que esse tema vai ser longo, tá? É o Cleiton Vendemiato. O Cleiton é um dos nossos integrantes da equipe aqui. Ele formulou a pergunta. Vou apresentá-la agora. Fala, Ortiz, muito boa noite para você, muito boa noite para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, muito boa noite também para o pessoal da chapa Bugre Forte, que concorrerá na eleição do próximo dia 14 no Guarani Futebol Clube. A minha pergunta, Ortiz, ela tem a ver um pouquinho com o assunto da moda, que é a SAF, né? Entendendo que isso é um caminho que deve acontecer em algum momento da história do Guarani, o Guarani deve se tornar SAF, mas eu também olho para outros grandes clubes, e é lógico que eu vou inflamar isso, né? Por exemplo, um Flamengo não tem uma necessidade de se tornar SAF, um Palmeiras não tem uma necessidade de se tornar SAF, são clubes hoje bem administrados, com receitas vultuosas, óbvio, turbinados por grandes cotas de televisão, né? Por participarem de campeonatos e chegarem às fases finais, o que rende um bom dinheiro, mas de qualquer maneira, talvez do meu coração, eu gostaria de ver um Guarani ainda associativo, conseguindo receitas para poder montar boas equipes, conseguir retornar o Guarani à Série A, enfim, esse talvez seja o desejo dentro do meu coração, mas entendendo que a SAF me parece ser inevitável. De qualquer maneira, vocês conseguem vislumbrar um Guarani buscando receitas, um Guarani conseguindo caminhar com as suas próprias pernas, um Guarani com bons modelos de gestão, não para que talvez a gente seja como um Palmeiras, como um Flamengo, com faturamento de chegando a bilhão, mas de alguma maneira vocês conseguem ver isso sem a SAF ou não? Definitivamente, se o Guarani não se tornar SAF, seja num futuro próximo ou a médio prazo, isso não tem condição de trazer o Guarani de volta para o cenário nacional. Muito obrigado e obrigado por atender a Rádio Planeta Guarani. Bom, Felipe, a pergunta é clara, né? Você encontra ainda a possibilidade de o Guarani se fazer, se transformar em SAF? Ou você acha que o único caminho para o Guarani é essa transformação? Um abraço ao Cleiton. A pergunta é muito pertinente. É a pergunta da moda, né, Ortiz? SAF é a pergunta da moda. E eu fico um pouco preocupado quando as pessoas entendem a SAF como a solução de todos os problemas, Ortiz. Obviamente que a SAF é um mecanismo que está aí para ser utilizado caso seja necessário, mas eu sou um defensor de um trabalho administrativo bem feito. Porque de nada adianta a gente ter uma SAF sem compromisso com o clube, uma SAF que não tem compromisso esportivo, que não tem compromisso financeiro, e a questão associativa é a mesma coisa. Tudo passa por pessoas, tudo passa por projetos, tudo passa por governança, por gestão. Então, assim, quando a gente falar em SAF, a gente vai falar em SAF com compromissos, né? Eu coloco dentro do meu projeto que a SAF que vier negociar com a gente, não só resultado financeiro, mas também vai ter que trazer resultado esportivo. Afinal de contas, eu estou abrindo sociedade com parceiro. Então, quando a gente abre uma sociedade com parceiro, a gente não é apenas a questão financeira que nos interessa.
né? A gente precisa da questão financeira, da questão do resultado esportivo, do resultado administrativo, né? Preservando a nossa identidade bugrina, preservando as nossas cores, a nossa cidade, a nossa bandeira, a nossa torcida. Então, assim, essa questão de SAF tem que ser muito bem discutida para a gente não entrar numa seara que pode ser prejudicial e um caminho sem volta, caso mal feita, né? A gente tem exemplos no Brasil de SAFs bem-sucedidas, a gente tem exemplos no Brasil de SAF mal-sucedida, como a gente tem exemplos de associação bem-sucedidos e mal-sucedidos, né? Assim como temos empresas que quebram, empresas que dão lucro, empresas que são bem-sucedidas, e tudo depende de quem ali está por trás, administrando e fazendo com que a coisa aconteça da melhor forma possível. Sidney? Eu também penso da mesma forma. Eu acho que o Guarani ele precisa ser reorganizado. A gente precisa fazer o Guarani crescer, ser valorizado no mercado, porque você fazer uma SAF numa situação de Série C, entendeu? Com as contas ruins, né? As propostas não são as melhores. Eu não acredito Chamado que sejam boas. né? Exatamente, avaliação, exatamente. Né? Eu acredito que a gente consiga fazer esse trabalho para valorizar o Guarani e então aí fazer uma boa SAF. Porque, assim, agora, voltando então, trazendo a pergunta do Cleiton para o seu plano de gestão, né? Eu li atentamente o seu plano de gestão e no aspecto SAF você promete uma SAF onde o Guarani, ou o Conselho de Administração do Guarani, tenha participação ativa nas decisões que serão tomadas pela SAF. Me corrija se eu estiver equivocado. Eu não vou trazer os termos técnicos lá, porque deixa o torcedor meio maluco, né? O que eu quero é que a SAF tenha mecanismos de controle, de entregas de resultado. Você quer que o Guarani tenha mecanismos de controle para cobrar o cara que tiver o controle da SAF? Exatamente isso. Eu cito o exemplo do Botafogo, que está com dificuldade num repasse financeiro da SAF, inclusive tendo que ajuizar para receber, se eu não me engano, 150 milhões de repasse. Então, não adianta apenas o resultado esportivo. Claro, o resultado esportivo é o que brilha o olho do torcedor e é isso que a gente vai buscar. Mas não é só isso. O Guarani pode ser colocado dentro de uma seara que não tem volta, né? Em contratos de 20, 30, 40 anos. Então, se a gente não tiver controle, entregas de resultado e mecanismo que proteja a instituição, a gente vai embarcar em algo que não vai ser produtivo, que não vai ter sucesso. Então, eu dentro do meu projeto, eu trabalho esses controles, essas entregas de objetivo como prioridade para sentar numa mesa e negociar com uma SAF. Eu vou citar o exemplo de uma empresa mal administrada que precisa de um caminhão de dinheiro. Ela, daqui 3 anos, está precisando de dinheiro de novo. Né? Então, é só um buraco, é um saco sem fundo. Foi o que aconteceu com o Guarani lá em 2015, quando o patrimônio foi negociado, se dizia estamos salvos, e eu dizia, em 5 anos o Guarani terá uma dívida maior do que a que tem hoje. Eu errei, mas hoje o Guarani tem uma dívida maior do que a que tinha naquela época. Pode seguir, perdão. E a gente vem construindo, e o passivo continua sendo construído. Então, assim, o torcedor tem que entender, e assim é difícil para a gente entender, porque a gente é apaixonado, e a gente quer ver o nosso time brilhando dentro de campo, quer ver o time disputando Série A, mas, gente, a SAF não é a salvação da lavoura, não é a solução de todos os problemas, né? A solução de todos os problemas é a gente trazer uma gestão profissional com governança, com responsabilidade, até para a gente valorizar o nosso ativo. Hoje, como o Sidney falou, a gente tem um Guarani disputando a Série C, né? A gente tem um Guarani que teve o pior resultado esportivo na Série B em 24, uma lanterna, né? A gente tem um Guarani depreciado administrativamente. Quanto custa o Guarani hoje? Quanto custa o Guarani daqui 2 anos, 3 anos bem administrado? Qual é o patrimônio do Guarani? Qual é o patrimônio do Guarani? Então, assim, hoje a gente vive um imbróglio patrimonial, a gente vive uma situação administrativa caótica e a gente vive um resultado esportivo ruim. Qual é o valor do Guarani hoje? Né? Então, assim, vamos trazer para dentro do Guarani uma gestão onde não necessite de um salvador da pátria. Entendi. Né? Tentando traduzir, pelo que eu entendi da sua resposta, você acha a SAF um mecanismo viável, um mecanismo talvez até necessário, né? Mas que esse processo tem que ser construído. O Guarani precisa primeiro criar mecanismo, primeiro valorizar a sua marca, se valorizar, né?
Eu estou muito equivocado nisso? É isso, a gente precisa sentar numa mesa de negócio Entendi. com um ativo valorizado, Ortiz. A gente tem que entregar um balanço que seja aprovado por uma empresa de auditoria. Né? Sem ressalva seria o mais Que ideal. investidor em sã consciência senta para negociar com o Guarani, onde um balanço é aprovado com ressalvas, né? Com um monte de incoerência. Né? Com E falta antes de fechar negócio, esse mesmo investidor vai botar gente dele dentro do clube, verificando a situação real do clube, né, Felipe? Então, assim, a gente não pode se enganar e cair em falsas promessas. Eu sei que é difícil o torcedor escutar isso, eu também sinto muito em ter que falar isso, mas é a realidade, Ortiz. A gente tem que ser inteligente, pé no chão, coerente e agir com responsabilidade, para a gente trazer para dentro do Guarani, se necessário, uma SAF que contribua e que não se torne lá na frente um problema insolucionável. Tá. Eu preciso trazer assim o seguinte. Eu não sei se você vai concordar comigo, Sidney e Felipe. Eu vejo a SAF, perdoem por estar opinando, eu prometo ser o mais curto possível. Eu vejo a SAF como aquele mecanismo que pode projetar o Guarani a uma realidade que o Guarani viveu em décadas anteriores, né? Eu vejo a SAF como o futuro do futebol brasileiro, tá? Com exceção dos citados pelo Cleiton, vamos falar mais claramente de Palmeiras e Flamengo, que são dois times extremamente organizados hoje, né? Mas que também passaram fome lá atrás. Ninguém pode esquecer que o Palmeiras caiu 2 vezes para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Paulo Nobre começou um trabalho lá atrás, foi achincalhado, né? Botou dinheiro dele, mais de 100 milhões dele no clube e tal. E o Palmeiras se reconstruiu baseado em gestões sérias, honestas e profissionais. O Flamengo começa com o Eduardo Bandeira de Mello, né? Eu coabitei o futebol com o Eduardo Bandeira de Mello. Eu tinha um contato com ele efetivo quando eu era diretor-geral do Guarani, né? Nós conversamos algumas vezes, né, e tal, e eu sempre disse: eu sou fã do seu trabalho, você vai levar o Flamengo a uma realidade diferente. E ele falava: eu queria que o torcedor do Flamengo entendesse isso, né? Porque o torcedor odiava o Eduardo Bandeira de Mello. Um dia nós estávamos conversando e ele falou: pô, eu recebi 30 milhões de reais da Adidas para renovar o contrato de fornecimento de material, de luva, e eu peguei esses 30 milhões e botei para pagar dívida. No dia seguinte teve protesto de torcida organizada na porta da sede administrativa do clube, porque eu tinha pegado os 30 milhões para investir em dívida. Mas se eu não pagar esses 30 milhões de dívida agora, esses 30 milhões vão virar 200 milhões daqui a 2 anos. Né? E foi isso que fez o Flamengo virar a máquina de faturar dinheiro que virou hoje, né? Ou seja, administração. Gestão. Visão, né? E continuidade de visão, né? Porque não que sejam do mesmo grupo, porque os grupos até brigaram. Depois, hoje, Paulo Nobre não tem mais entendimento com a Leila no Palmeiras, né? O Eduardo Bandeira de Mello hoje não é um apoiador do atual presidente, mas o grupo que substituiu manteve o conceito da responsabilidade para obter o resultado que hoje viraram essas potências, né, desportivas do Brasil. Então, quando eu disse, para não fugir muito do tema, eu prometi falar pouco, já falei muito até, eu vejo a SAF como aquilo assim que pode projetar o Guarani para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu adoraria que o Guarani construísse agora uma SAF com um grupo sério, um grupo internacional, com capacidade, com poderio de investimento, com mentalidade séria, desportiva, com mentalidade séria na formação de atletas e tudo mais. Eu adoraria que isso acontecesse. Mas eu imagino o seguinte: projete o Guarani concretizando isso numa Série B de Campeonato Brasileiro. Exato. Para aí dar o seu salto de qualidade e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho errado nós condicionarmos assim: o Guarani precisa se transformar em SAF, vender o controle da sua SAF para sair da Série C. Eu não consigo concordar com isso. Eu não sei se eu estou errado na visão de vocês. A minha opinião é idêntica à sua. Não dá para fazer SAF do jeito que estavam tentando fazer, sem discussão, sem nada, assim. O Guarani nessa situação lamentável, para mim é um erro muito grande. Então a SAF não é inviabilizada, pelo contrário, a SAF é um instrumento importante nesse processo. Exato. Mas ao mesmo tempo em que ela é importante, ela precisa ser muito bem pensada, né, Felipe? Porque nós temos alguns exemplos de clubes, por exemplo, o São Caetano. O São Caetano foi vice-campeão da Libertadores da América, né? O São Caetano vendeu o controle da sua SAF para um grupo. Ele estava jogando a Série A2 do Campeonato Paulista,
né? Foi no ano que a Piruada subiu da Série A2 para a Série A1 de volta. O São Caetano vendeu o seu controle de SAF para um grupo. O cara que comprou a SAF do São Caetano foi preso, tá? Por questões políticas lá e tal. Ele foi preso. Ninguém conseguia cuidar do futebol do São Caetano, porque ele estava contratualmente preso à SAF, né? Ao controlador da SAF. O patrocinador do São Caetano assumiu temporariamente a gestão do futebol naquele ano para garantir minimamente o pagamento de salário. O time caiu para a Série A3, depois caiu para a Série A4. O São Caetano praticamente inexiste. E virou SAF. É por isso que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa seara que é um caminho sem volta, Ortiz. Então, quando a gente vai falar de SAF, a gente está falando de algo sério que pode pendurar por 40 anos. Sim. Né? São longos prazos. E a ideia é que a gente discuta isso da melhor forma possível para trazer uma realidade que seja positiva, né? Que agregue valor ao negócio. Sim. Né? E esse é o meu pensamento de SAF. A SAF é um mecanismo que pode ser utilizado, um instrumento bacana que a gente tem condição de alavancagem, mas... E você não acha importante também você ouvir gente que conheça de SAF? Com certeza. Gente óbvio. que conheça de estruturação de SAF antes de tomar uma decisão? E eu digo mais, escutar esses grandes grupos mundiais. Exato. Né? Não é só aqui dentro, não. A gente tem grupos aí como o City, e tem diversos no mundo. Ou então, né? Conversar com gente que vive esse mundo. Né? Ah, mas tem a Ernest Young. Ok. A Ernest Young foi quem fez a auditoria, por exemplo, da negociação do Vasco com a 777. Olha o que virou a SAF do Vasco da Gama. É a mesma IAI, é a mesma Ernest Young. É a mesma... Ortiz, são pessoas. A verdade é essa, são pessoas. Né? E as pessoas falham. Né? Ó, vou registrar aqui o Vitor Matheus, é o Vitor lá do Sócio Campeão, que hoje integra a chapa Pro Guarani lá para o Conselho Deliberativo. Ó, boa noite, Ortiz. Sempre um prazer acompanhar discussões sobre o futuro do nosso amado Guarani. O Felipe e o Sidney foram dois que nos apoiaram na pauta do sócio torcedor. Importantíssima discussão sobre o plano de gestão da chapa deles. Abração. Vitor, um abraço para você. Vai ser um prazer te receber aqui, viu? Vamos ver se a gente viabiliza para quinta-feira. Já antecipei, né? Posso mandar um abraço pro Vitor? Queria mandar um abraço pro Vitor pela coragem que ele teve em apresentar um projeto muito bacana para o sócio campeão. Né? Ele pilotou, junto com o Felipe Dumont, lá dentro do Dumont, essa questão que foi defendida por nós e por diversos associados. É um menino do bem que está fazendo parte da chapa do Conselho Deliberativo lá pelo Pro Guarani. E o Guarani precisa de pessoas como ele para unificar esse clube que há tanto tempo sofre. Né? Parabéns para o Vitor e para o Felipe pelo projeto que eu apoiei e continuo apoiando. Vitão, um abraço. Eu estou rindo aqui, porque eu já pulei para a próxima mensagem. É o Leandro. Ele manda aqui, PQP, Ortiz, me passa o nome desse shampoo que escurece o cabelo, porque eu estou igual o carro da prefeitura. Eu estou novo de ano e ruim de lata. Depois eu te mando o link, Leandro. Você compra pelo Mercado Livre, cara. Vai chegar na tua casa, custa R$70 mais ou menos. Um frasco dá para você usar 3 meses tranquilamente, tá? Então é um investimento pequeno. Em 3 semanas o teu cabelo tá preto, tá? Fica tranquilo. Obrigado, Leandrão. Todo mundo de olho aí, né? Deixa eu ver de quem que é essa mensagem aqui agora. Costa. Acho que é o César Costa. É o César Costa. Boa noite, é o César Costa. Ortiz, se querem mesmo ajudar o Guarani, por que não se unem? O Guarani está muito bem se organizando. Que entrem mais bugrinos para somarem. Não para ferrar a entidade. Que tal se unirem ao invés de brigarem por poderes? Bom, é uma pergunta dele, não para mim, né, Felipe? Essa pergunta é para vocês. Posso responder? Claro, fica à vontade, Sidney. A gente, nessa campanha aí, nós tentamos unir várias pessoas de vários grupos diferentes. Eu e o Felipe, por exemplo, nós somos de grupos diferentes lá dentro do Guarani. O Leandro, que é o terceiro, também é de um grupo político diferente. Né? Então, dentro dessa... E entre os suplentes também tem outros grupos, exatamente. Né? Entre os suplentes também tem. Então, a gente reuniu pessoas de vários grupos. Queríamos que esse grupo fosse até... eu vou deixar você responder. Com outras pessoas. Eu vou sair da tela, porque eu vou buscar mais uma garrafinha de água para vocês, que eu estou vendo que vocês estão com sede. Ok. Já volto. E a gente queria que tivesse até mais pessoas, até que o grupo do Vitor aí, que acabou de fazer uma pergunta aí, estivesse junto com a gente, né? Até dentro do CA.
se optou eles optaram por seguir o caminho dessa chapa para o conselho sozinhos, mas nós conversamos, estamos junto com eles e eles junto com a gente, apesar de ter duas chapas do conselho, eles estão junto com a gente e nós também estamos junto com eles. Pode falar. Importante, Ortiz, deixar claro para a comunidade bugrina, para a coletividade toda, inclusive o Ortiz está voltando aqui agora, que o slogan da nossa chapa é Bugrino, vota em Bugrino, diga não ao sócio fake. Né? Eu sou um cara que estou acostumado a lidar com situação de adversidade, de conviver com opiniões distintas. Eu tenho uma empresa com vários sócios e a gente convive há 20 anos junto e aprendi a lidar com isso. E eu estou muito feliz com a receptividade dos grupos, Ortiz. É muito legal a gente sentar com pessoas que pensam diferente da gente, independente se hoje figuram dentro de um conselho, dentro de outro, eu tenho certeza que no final essa união vai prevalecer e o bugrino de verdade vai dizer não ao sócio fake. Não ao sócio fake. Porque não dá mais para pessoas que não são nem bugrinos decidirem os rumos do Guarani. Né? E todas as chapas que estão envolvidas no processo, eu tenho certeza que, na grande maioria, pensam como a gente. Independente de que lado estejam, independente de que grupo forme, eu tenho certeza que o bugrino pensa igual a gente, Ortiz. Mas então eu vou te fazer um convite e talvez até um pedido que eu não posso. Eu não sou sócio do Guarani, eu nem poderia te fazer isso. Mas eu vou te dizer o seguinte, então. Terminou a eleição do Guarani. Eu sempre digo aqui na rádio o seguinte: a oposição ela deve existir durante o processo eleitoral. Quando termina o processo eleitoral, todo mundo é Guarani. Não tem situação, não tem oposição. Terminou o processo eleitoral, o que for de bom do seu programa, né, do seu plano de gestão, ofereça isso para a situação. E pode ter certeza, quando eu entrevistar aqui, se eu tiver o prazer de entrevistar o Rômulo Amaro, eu vou fazer o mesmo pedido a ele. Terminou o processo eleitoral, você foi derrotado, eu acho que ninguém pensa em derrota num processo eleitoral. Terminou o processo eleitoral, você não teve sucesso no processo eleitoral, ofereça aquilo que tem de bom no seu programa ao Guarani. Né? Porque o plano de gestão, na verdade, foi criado para o Guarani. Né? Não existe outra forma de mostrar trabalho para o Guarani do que oferecendo ao Guarani aquilo que você construiu. E aí cabe a quem está fazendo a gestão, se você vencer, cabe a você aceitar em nome do Guarani aquilo de bom trazido pelo outro, e cabe ao outro aceitar aquilo de bom trazido por você. Eu acho que não existe uma forma maior de mostrar o pensamento na entidade do que esse, né, Felipe? E é muito legal ver as pessoas participando, Ortiz. A gente tem hoje um clube envolvido com a parte política, pessoas engajadas, preocupadas com o Guarani. Isso é o início de um projeto, de um processo que lá na frente vai refletir em sucesso para a instituição. Né? É muito bacana pessoas quererem participar. Eu cansei de participar de reunião do conselho com 20 pessoas, com 30 pessoas, Ortiz. Uma instituição do tamanho do Guarani, onde 20, 15 pessoas participam numa reunião de conselho, e hoje a gente ter lá 4 chapas para o conselho deliberativo, demonstra a preocupação e o nível de envolvimento da família bugrina contra o sócio fake. Essa é a verdade. Ninguém precisa pensar igual o Felipe, ninguém precisa pensar igual o Sidney, ninguém precisa pensar igual o Vitor, ou igual o Medina, ou igual seja lá quem for. Mas todos eu tenho certeza que são bugrinos e pensam no Guarani. Independente de chapa. O sócio fake não pensa no Guarani. O sócio fake pensa em pessoas. Pensa em beneficiar pessoas. E é isso que a coletividade tem que pôr na cabeça. A gente está numa missão de transformar o Guarani num ambiente para bugrino, não para pessoas mal intencionadas. O senhor acaba de completar 2 horas de programa. Que legal. Faz 2 horas que o senhor está falando. Caramba, o tempo passou muito rápido. O Cristiano ele manda um áudio. Cristiano, a gente talvez hoje não tivesse aberto a isso, mas eu vou ouvir. Tá? Vamos lá, vamos botar no ar então. Boa noite, Ortiz. Boa noite, planeteiros. O Guarani agora está embarcado nessa processo eleitoral e temos 2 chapas. A situação mostrou total incompetência, rebaixando o Guarani, não montando times à altura do Guarani, né? E da grandeza do Guarani.
E precisamos de uma diretoria que pense no futebol. Porque o Guarani é Guarani Futebol Clube, né? E o seu torcedor está machucado. Há anos e anos que vem acontecendo coisas que é muito triste, né? A gente sofre, mas sofre demais. Tem que entrar uma diretoria nova, um fôlego novo, pensamento diferente, porque essa mesmice não dá mais. É isso aí, Ortiz. Uma boa noite a todos. Boa noite, Nação Bugrina. Valeu, Cristiano. Tá aí, só por registrar, não vou nem pedir nenhuma intervenção, né? Deixa um abraço para ele aqui. Cristiano, um abraço para você, meu irmão. O Angelão, boa noite, equipe Planeta Guarani, integrantes da chapa Meu Bugre Forte. O Guarani está atrasado há no mínimo 10 anos em relação a um CT independente da obrigação do Grupo Magno em fazer. 10? Aí põe 30, né, Angelão? Aí põe 30, né? A chapa Meu Bugre Forte tem algum projeto, alguma parceria para iniciar a construção de um CT? Ou o Guarani vai ter que esperar mais 10 anos e agonizar perante equipes como Mirassol, Novo Horizontino, Berlândia, São José, dentre outros? Ortiz, É parte do plano de gestão até que eu iria abordar, Felipe, mas vamos que a gente já entra no tema. Importantíssimo esse questionamento do Angelão. Isso foi até uma conversa que eu tive com você informalmente, não sei nem onde a gente se encontrou, Ortiz, que eu tenho a intenção e gostaria muito, analisando quais serão os custos que a gente vai ter para 26, que parte do dinheiro que vai entrar possa ser destinado ao CT de Barão. Eu gostaria de fazer uma movimentação no CT para levar um pouco mais de estrutura para os meninos que ali treinam e melhorar a infraestrutura lá para poder receber esses atletas, né? E eu tenho, dentro do projeto, muito bem claro que haverá repasses para a base, para a gente retomar a nossa fábrica de craques aí que está fazendo falta. Então é isso. A ideia é que a gente invista num centro de treinamento, sim, independente do que vier a acontecer com o arremate do brinco, naquela negociação toda que todo mundo já sabe. Mas não foi nem bate-papo informal, você falou isso numa resposta agora quando a gente estava falando de categoria de base. Nós falamos lá de Barão, do Euroamérica, né? A gente fala tanto de Guarani, Ortiz, que... Só para entender bem, Felipe, agora vamos para o seu plano de gestão. Então, ficou claro aqui que você pretende... vamos para o teu plano de gestão, então, porque eu acompanho no teu plano uma parte que diz muito claramente assim, cobrar do arrematante, você trata como arrematante, eu trato como comprador, né, porque não foi um leilão, foi uma venda judicial, né? Você trata assim, cobrar do arrematante que cumpra e fiscalizar o andamento e fazer a transição patrimonial do Guarani Futebol Clube. A negociação envolvendo o Roberto Graziano, MMG Consultoria, Guarani Futebol Clube e Justiça do Trabalho, ela já aconteceu há mais de 10 anos. Faz 10 anos e nós estamos em dezembro já, né? 10 anos e 7 meses que essa venda judicial foi assinada lá no TRT da 15ª Região, por sentença da doutora juíza Ana Cláudia Torres Viana. Nenhum tijolo foi mexido. O grande lapso dessa decisão era ser atemporal. Ela não diz assim, em tantos anos, né, o adquirente é obrigado a entregar ao clube isso, isso e isso. Como é que você pretende criar mecanismos para cobrar do adquirente o andamento dessa obra, o início dessa obra, independente de o Guarani melhorar as acomodações do Euroamérica ou qualquer outra coisa? Primeiro, Ortiz, a gente precisa... Perto do microfone, senão o povo não te ouve. Ortiz, a gente precisa, de fato, entender o que está por trás de tudo isso. Porque, como parte da oposição, a gente tem muito pouca informação do que acontece nos bastidores desse processo, do que acontece realmente de fato. A ideia é que a gente se aproxime do Roberto para ter uma tratativa com ele de forma firme, né, obviamente respeitosa, para que a gente faça com que isso saia do papel. O Guarani está esperando há 10 anos algo que já era para ter acontecido, né? A gente entende que isso amarra o Guarani, deixa o Guarani preso, né, dentro de um imbróglio que não se resolve. Né? E a gente não pode ficar estagnado, como disse o Angelão. A gente precisa andar. O Guarani estagnado é um Guarani parado. Né? E a gente precisa andar com esse processo, andar com essa entrega o quanto antes. Existem 2 caminhos, né, Sidney? Não sei se você vai concordar comigo, para que isso se desenrole. O primeiro caminho, mais natural de todos, é o Guarani cobrar do Roberto Graziano que ele cumpra as contrapartidas que ele tem a obrigação de cumprir.
Para isso, o Guarani abriria a mão imediatamente do Brinco de Ouro, ou então, assim que entregue, né, porque as contrapartidas são 3, né, assim que entregue a nova arena, o Guarani abriria a mão do Brinco de Ouro. Existe um outro caminho, que é o Roberto Graziano continuar protelando essa obra e o Guarani ter que investir recursos próprios, né, para a construção de um centro de treinamentos. É lógico que dependeria de uma intervenção judicial, né, uma aprovação judicial, mas o Guarani pode, por exemplo, mover recursos próprios para a construção de um treinamento e condicionar o pagamento desses recursos ao cumprimento da contrapartida dada pelo investidor. Ou eu estou muito errado, ou você vê isso como impossível de acontecer? Não, de maneira alguma. Eu acho que a relação Guarani e Roberto, ela precisa, sabe, não sei como dizer, ser melhor. Acho que ela precisa ser mais clara. Mais clara, chamar o Roberto, sentar com ele, ver qual que é a dificuldade dele e a dificuldade do Guarani, qual o objetivo real dele e o objetivo real do Guarani, e ver o que os dois juntos podem fazer para que ninguém sofra, ninguém seja penalizado, nem o Guarani e nem ele, porque ele é um empresário que ele, se não fosse ele, o Guarani não existiria hoje. Então a gente tem que pensar nisso também, né? O Guarani deve muito a ele, né? Mas ele tem um compromisso a cumprir. Eu não sei se esse compromisso hoje seria viável, se hoje fosse, aquela situação fosse hoje, se ele teria tomado essa atitude, né? Então, a minha opinião é sentar com ele e ver o que o Guarani e ele podem, juntos, fazer para resolver essa situação. Porque eu creio que ele, como empresário, ele não tem interesse nenhum em ficar protelando isso daí. Não tem. Eu se estivesse no lugar dele, eu teria interesse de resolver isso o mais rápido possível. Entendeu? Quando eu era coordenador de comunicação do Guarani, eu recebi uma demanda de uma emissora de rádio para que eu cedesse alguém do Guarani para dar uma entrevista para falar acerca da construção da nova arena, né, do projeto de arena do Guarani, do projeto de centro de treinamentos do Guarani. E eu me recusei a ceder qualquer dirigente do Guarani para falar sobre o tema. Eu virei-me para o solicitante e disse a ele o seguinte: olha, quem deve falar sobre isso é Roberto Graziano. Porque nada que o Guarani diga agora tem respaldo nas falas de Roberto Graziano. O planejamento para a entrega dessas contrapartidas tem que ser apresentado pelo próprio Roberto Graziano, não por alguém do Guarani, né? Eu acho que isso é o que falta, é o esclarecimento, o trazer a realidade da negociação. O Roberto é nosso parceiro, o Roberto é nosso amigo. O Roberto quer comprar a SAF do Guarani. O Roberto é o investidor que trouxe o jogador tal. Nada disso é claro. Nada disso é apresentado claramente à mesa. Então eu acho que o Guarani precisa dizer ao torcedor do Guarani, principalmente ao torcedor e também ao associado, quem é Roberto Graziano, né? Dentro desses 10 anos que se completam agora de uma sentença não cumprida. Né? Nós podemos estar demonizando um cara que, como você disse agora, você condicionou a ser um dos responsáveis pela ainda existência do Guarani, né? Nós podemos estar demonizando esse cara, ou nós podemos estar endeusando um cara que de repente não é essa pessoa. Então, o segredo disso tudo é transparência, clareza. Não existe por que não esclarecer essa situação, né? Pelo menos é o que eu penso. E em contrapartida, o Guarani não pode parar. Exato. Né? A solução para o Guarani hoje, para mim, na minha visão, seria realmente Barão Geraldo. Temos lá 3 campos prontos, mas o espaço para o 4º campo lá, que o Guarani nunca conseguiu mexer, né, na área do 4º campo. O Farney até disse que o CT lá precisava de construção de alojamento, mas o Guarani acabou de reformar o alojamento do Brinco. Sim. O dinheiro que gastou no alojamento do Brinco poderia ser o start para a construção de um alojamento em Barão Geraldo, né? Aguenta mais um pouco que vai melhorar lá, né? Transfere toda a estrutura para lá. Mas isso é uma decisão que vocês vão ter que tomar. Mas a gente não pode ficar de braço cruzado esperando a coisa acontecer, Ortiz. Sim. É necessário uma movimentação urgente. Sim. O Guarani precisa de estrutura.
a gente não pode trabalhar sem um CT Não decente. pode ter um campo de treinamento. A gente tem né? hoje um campo que está em reforma, inclusive. Não, mas né? ainda que ele fique pronto, né? Exatamente. Você vai ter um campo para sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. A gente está há anos aqui discutindo o novo CT, o novo estádio, o novo clube social e com tudo a gente está de braços cruzados esperando. Assim, a gente vai trabalhar com mão na massa, a gente vai fazer a coisa acontecer. Tá. Um CT é primordial, né? E entregue por etapas, né? Então me construa o centro de treinamentos, pelo menos e a gente isso. tendo condição financeira de alocar recurso. Ou então faz um acordo com o Roberto, vamos comprar o Euroamérica, me ajuda a reformar aquilo. A gente vai levar essa estrutura adiante, a gente vai fazer isso acontecer, porque não tem condição de... Eu lembro, Ortiz, que a gente procurava campo para treinar, a gente treinava na 3M, hora treinava em Valinhos, hora treinava... cara, era um parto conseguir um local para treinar. Onde já se viu um time profissional viver isso? Não dá mais, a gente precisa mudar essa história. Não, vamos adiante, então, a gente vai caminhar para a reta final do programa já. Bom. Eu já estou com vocês aqui há 2h10 já, viu? É muito tempo. Passa rápido. Eu falo, quando você liga o microfone, parece que você passou para um outro mundo, tá? Boa noite, Ortiz, Felipe, Sidney e amigos. Eu estou um pouco atrasado, mas gostando da entrevista. Forte abraço a todos. É o Dantas. Um abraço, Dantas. Humberto Martins. Boa noite, Ortiz, integrantes do meu Bugre Forte. Vocês não acham que falta ao Guarani hoje também um diretor de futebol que seja genuinamente bugrino, que entenda de futebol, como, por exemplo, já tivemos um Cláudio Corrente? E boa sorte na eleição. Abraços. Diretor estatutário, Felipe. O que você pensa da figura de um diretor estatutário, independente de ter um executivo de futebol? Cara, eu penso assim, hoje o futebol ele mudou muito do que era no passado. A gente tem o pessoal saudosista, né, que vê o futebol da década de 80, 90 como se fosse o futebol atual. A gente tem muitas ferramentas de tecnologia que são aplicáveis, os profissionais, inclusive do mercado, com alta capacidade técnica. Eu acho que assim, um diretor genuíno é importante a gente ter uma pessoa que tenha um conhecimento bacana de Guarani, um conhecimento dos processos internos, um diretor que tenha conhecimento da nossa forma de atuar, da nossa forma de jogar, mas eu acho primordial nós termos profissionais de alto gabarito dentro do Guarani, porque a gente precisa ter cobrança, né? O Guarani precisa de cobrança e precisa de resultado. O Beto Toledo já confirma aqui a entrevista. Obrigado, então, Beto. Posso falar agora, né? A Chapa Pro Guarani estará conosco na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, aqui no estúdio onde vocês estão. E na terça-feira da outra semana está marcado aqui a presença do Rômulo Amaro, mais um integrante da Chapa Avante Guarani. Quem ganha com isso é o Guarani. Com certeza. E se nós, o torcedor do Guarani, né, principalmente, o associado também. E se nós pudermos ouvir as outras 3 chapas pleiteantes, vocês eu já ouvi, né? Mas se quiser vir alguém do Conselho Deliberativo também, a gente faz mais alguma coisa. Temos as quintas, né? Nas terças nós guardamos uma coisa, nas quintas nós guardamos para outra e vamos embora. O torcedor do Guarani está ganhando. Obrigado, Beto Toledo. Ô, Rodrigo, eu lamento pela sua opinião, mas eu vou registrá-la, né? Eu posso não concordar com o que você fala, mas defendo até o último instante o direito de você falar, né? Rodrigo do Parque São Martim, ele diz que, dá boa noite para mim, que diz que é revoltante, que entra ano, sai ano e só conversa fiada. Lá vem esses caras com conversa fiada e o torcedor tá, eu não vou falar fudido, né? Vou falar ferrado, né, Felipe? Eu entendo a frustração do Rodrigo, porque a frustração dele também é a nossa. Mas, assim, a democracia é isso. A gente propõe o debate de ideias, a gente traz o projeto para a mesa e é o ser humano que faz a diferença, Ortiz. Infelizmente, a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Aliás, felizmente, nós temos que acreditar nas pessoas. E a minha história dentro do Guarani é muito grande para mim entrar numa seara onde eu não vou fazer a coisa de coração e com respeito à instituição. Então, o que eu posso garantir aqui para o Rodrigo é que eu vou trabalhar muito sério, eu vou trabalhar com afinco, eu vou me dedicar como se estivesse me dedicando à minha vida para fazer com que aquilo que eu estou planejando saia do papel e se torne realidade. Aí eu vou dar uma porrada em cima desse discurso, né? Para mim, isso tudo que você prometeu aí nada mais é do que obrigação de quem se candidata ao cargo, né? Sim. Toda pessoa que pleiteia um cargo no Guarani tem que ter exatamente em mente isso. É obrigação, né, do eleito. O meu voto é consignado para aquele que eu elejo para que ele me represente, né? Exatamente. Então, é uma pena que você entenda como conversa furada, viu, Rodrigão? Mas tamo junto, velho. Vou registrar, né? Não tem por que não registrar. E o Tomás Henrique, lá de Águas de Lindóia, dá boa noite pra gente, está acompanhando o programa de lá.
Tá longe de Campinas, mas nunca longe do Bugrão, sempre ligado com vocês, estamos juntos. Obrigado, Tomás. Eu não consigo registrar todo mundo que está no chat, que imagino que tenhamos várias mensagens já no chat nesse momento, tá? Deixando um abraço aqui, já li essa, o Ricardo Miranda também, Maurício Peron também já li. Carlos Moraes, boa noite, gostaria de saber o que o Felipe está achando das 5 contratações que já assinaram com o Guarani. Você tem 10 segundos para responder, Felipe. Ortiz, eu prometi que eu não vou fazer nenhum tipo de análise com relação aos profissionais que estão sendo contratados, porque eu não quero colocar em xeque, em risco e nem atrapalhar o trabalho de ninguém. O Guarani, da nossa gestão, será um Guarani diferente. Acabou o seu tempo, você gastou 12, mas tá bom. Tá bem respondido, né? O Zezinho, grande Zezinho. Boa noite, Ortiz. Estou na audiência. Independente de quem vencer as eleições, temos que nos unir para o bem do nosso glorioso Guarani. Abraço a todos, Zezinho da Lagoa. Um abraço, meu irmão. O Vinícius Pilati. O Guarani, o canal do YouTube precisa ser melhor usado pelo clube. Precisamos ter entrevistas mostrando setores, dia a dia do clube, imagens do treino, ser usado como comunicação direta com o torcedor. Tá no plano lá o Bugre Play, né, Felipe? Bugre Play não necessariamente é o canal do YouTube, né? Sim. Acho até que isso pode ser coisa de monetização. Você quer ter acesso? Paga uma mensalidade para você ter direito. Assiste todos os jogos da base de graça, né? Assiste entrevistas especiais, programas, podcasts. Acho interessante. Exatamente isso que engloba o projeto Bugre Play. É bem por aí. É trava-língua mesmo. Eu tenho a língua presa, falar Bugre Play é difícil, viu? Já pensa em mudar o nome desse negócio aí, porque eu não vou conseguir falar não, viu? Mas toca aí, a sua resposta, Felipe, perdão. Vamos lá. Agora eu perdi aqui, cara, tem muita mensagem, não vou conseguir registrar todo mundo. Agora eu já vou pro apelo aqui, ó. Eu estou descendo a tela aqui, ó, e não para. É muito gratificante ver a família bugrina participando, né, Saber do interesse, né, Felipe? Que legal, cara. É muito bacana mesmo. Eu fico muito feliz de poder participar disso e é gratificante de verdade. É isso aí. Ó, eu vou pular aqui. Me desculpem se alguém ficar de fora. O Carlos Moraes, obrigado. Está falando das contratações também. Ricardo Souza, mais rádios e canais de YouTube falando do Guarani para dar um pé nas rádios chitas. Boa, eu topo. Só que eu só consigo fazer a Planeta Guarani, né? Não dá para fazer mais uma, não. Então, que surjam outras. Ó, o Fernando Pereira, fundador da Taba, né? Fundador não, integrante da Taba, né? Papai é Taba também, né, Filipão? Meu Maurinho pai também. Taba, né? Ortiz, um abraço, e também ao Felipe, que eu conheci quando nasceu. Tenho muitas histórias sobre o saudoso Marinho, desde as jovens da tribo, a Tug, a Guerreiros e a Taba. Ei, Nossa, Fernandão, que felicidade de participar e receber aí a opinião do Fernando Pereira, um cara que eu sou fãzaço dele. Eu não tenho nem palavras para falar. Fernandão, um grande abraço para você. Fez parte da minha vida aí desde molequinho. O Fernando é uma pessoa que eu sempre tinha ali como bugrino a ser seguido, né? Então, muito legal, Fernando. Um abração para você e para toda a família. Fernando Pereira da Silva. Esse tinha que ter plaquinha de patrimônio do Guarani entregado nas costas. Viu? André, eu não vou fazer a pergunta, mas eu só vou registrar. Ele pede a sua opinião sobre o Ryuta. Você acabou de dizer que você prometeu não falar de contratações, imagino também que do planejamento que vem sendo feito. Eu não posso ser leviano de falar de jogador aqui. É uma situação que eu posso complicar aí. Vamos lá, vamos seguir. O Carlos Moraes diz que lá na Javari, quando ele teve que conhecer um cara que torce para o Guarani e começou assistindo Amoroso e Luizão. Muitos. Anselmo França, Ortiz, parabéns pelo programa, que o Guarani definitivamente possa começar a ter um rumo diferente. Anselmo está nessa briga faz tempo nosso também. Nosso candidato ao Conselho Fiscal. Anselmo França está no Conselho Fiscal, né? Um abraço, Anselmo. A gente já bateu muito papo, já concordamos, já discordamos, estamos sempre guerreando. É isso aí. O Carlos Moraes também, boa noite, sobre as contratações, já falamos, né? AJ Vitori, acho que é isso. Boa noite a todos. Como vocês planejam segurar meninos sem idade para fazer contrato profissional com a investida de times de muito poder financeiro? Esse é um desafio, né, Felipe? Sim. Aí você tem que ter estrutura, creio eu, né? Eu acho que a estrutura é o que conta muito. Eu vou ter um exemplo de um menino que eu não vou citar nomes também, até para não comprometer, um menino de Campinas, tem acho que 8 ou 9 anos, que recentemente foi absorvido pelo Red Bull.
né? Tá. Então, assim, a estrutura conta muito na decisão dos pais, né? Quando o pai ele decide entregar um menino de 8, 9, 10, 11, 12 anos, o que conta para ele é a estrutura e o que aquele clube pode oferecer em relação à formação, não só esportiva, mas a formação do caráter do menino ali, a base educacional que ele vai ter. Então, a estrutura conta muito nesse processo e a gente vai investir nisso. Boa. Você está entregando seu filho ali, né? Você cria uma parceria com o pai, né? O pai já cria uma parceria de carinho com o clube, né? Por mais que as pessoas digam que é inocente falar isso influencia bastante numa tomada de decisão, né? Ortiz, hoje meu filho de 10 anos, o Matheus, ele mandou um áudio para mim, uma pergunta para mim. Tá aqui. Dá para inteligência artificial. Ele mandou uma pergunta falando mais ou menos isso. A pergunta dele foi mais ou menos essa. Então, um abraço ao Matheus. O Matheus está antenado. Eu só vou registrar as passagens, eu não tenho a menor condição, nós vamos ficar até 2 horas da manhã se eu começar a ler tudo. Tá? Seu Romildo, da Força, diz que os geriátricos da tribo tá com você. Geriátricos da tribo. Viu? Seu Romildo tem 73 anos. Que legal. Seu Romildo, um grande abraço. E a minha mãe, eu acho que deveria fazer parte dessa torcida, porque minha mãe também é uma bugrina, que eu vou falar a verdade, viu? Geriátricos da tribo. O Acácio Fortuna. Boa noite, o chat está muito bom. Gostaria de saber se o Bugre Forte ganhar vai aceitar toda a comissão técnica e novos jogadores ou vai mudar tudo. Já respondeu, né, Felipe, lá no começo, inclusive, né, falando da questão do Farney. Andréia Franco de Moraes, boa noite a todos. Com o Felipe aprendi a amar o Bugre. Quem é a Andréia, hein? Li o projeto da chapa Meu Bugre Forte, estou torcendo pela vitória de vocês, bugrinos de verdade, e Deus vai abençoar. Andréia de Valinho, São Paulo. Bugrina me procurou esses dias no WhatsApp, a gente conversou bastante. Eu mandei o projeto para ela, trocamos bastante ideia sobre Guarani e está nos apoiando. Pô, obrigado, que bacana. André. Carlos Moraes, a grande questão é o que o presidente do Mirassol ama o clube e não pega um centavo. É muito raro acontecer isso. Concordo. Sim. Concordo. E o Mirassol, ao contrário do que muitos dizem, não é SAF, tá? Sim. O Mirassol é SAF, mas não vendeu o controle da SAF. Tá? É ele mesmo quem cuida, né? Sim. Vamos embora. O Carlos Queiroz, salve Ortiz, o que fazer sabemos, mas ele precisa falar como fazer. Então, como fazer tudo isso, Felipe, que a gente está debatendo aqui? Ortiz, trabalho e trabalho. Não, o trabalho segredo. Não basta, Felipe. A gente precisa trabalhar com inteligência, Ortiz. Na apresentação do projeto, alguém falou assim, o papel aceita tudo. Obviamente que o papel aceita tudo, mas quando a gente tem um norte, quando a gente tem um planejamento, um projeto que nos direciona, a gente tem um caminho a ser seguido. Né? Ninguém sai de Campinas para São Paulo não sabendo que vai para São Paulo. Durante o percurso, várias coisas podem acontecer. Né? E a gente sabe das dificuldades. Mas a gente tem que olhar com um olhar positivo e um olhar que a gente pode mudar essa história. Né? E a gente vai trabalhar para mudar essa história. Né? Com um projeto claro e bem definido que, no longo do tempo, pode ser alterado. Obviamente que a gente pode mudar um pouco o nosso caminho, mas com o objetivo claro de chegar no sucesso. E a gente vai buscar e vai trabalhar para isso, com certeza. Tá. Eu acho que só o trabalho não basta. É preciso trabalho, é preciso network, é preciso envolvimento, é preciso aglutinar pessoas, é preciso aglutinar profissionais, é preciso trazer gente competente para junto. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala em aproxima do microfone. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala nesse conjunto de tomara, coisas. Né? Tomara que dê certo. Então, primeiro desafio é ganhar a eleição, né? Chagas Alan, já falamos das declarações do Farney lá, viu? O Alan Chagas, obrigado. Faltam 4 likes. Já passou de 100, tem 125 agora. Pergunta o que o Felipe está achando das contratações. Ele já falou que ele tomou por pressuposto não comentá-las, né? Tiago Oliveira, boa noite, Ortiz, estou aqui na escuta, obrigado. A Mauri, sou de Paulínia, vamos subir Bugre. A Andréia disse que você tem um amor verdadeiro pelo Bugre, será um presidente incrível, tudo com amor dá certo. Disso eu sei, tudo dá mesmo. Minha mulher tá brava, porque minha mulher não apareceu até agora, ela deve estar assistindo lá, esperando ela falar, né? Meu Bugre forte e tal, legal. O Paulinho, Vicente Paulo, Bonaldo de Souza, né? Como será a montagem do time? Não podemos buscar jogadores depois que a casa cair. E aí, Felipe? A gente volta no tema do futebol, né, Ortiz? A gente tem um trabalho sendo feito, um Campeonato Paulista aí batendo na porta, e a gente vai entrar, vai entender o projeto que está acontecendo e vai contribuir com o projeto que está acontecendo sem grandes alterações, porque a gente não tem tempo para isso. A gente precisa
absorver o trabalho e aí contribuir para que esse trabalho cresça. E Acho que evolua. num primeiro momento, né? No primeiro momento, óbvio. No primeiro momento. Depois você vai... A gente consegue pôr em prática tudo isso que a gente está É, planejando. é. Tomara que o caminho esteja certo, né? É isso aí. É isso aí. Minha mulher já tá perguntando se eu quero que ela venha só amanhã. Tem que avisar ela que amanhã também tem entrevista, né? Vamos embora. Eu vou pular quem eu já registrei, gente, tá? Muito obrigado. Vamos para a próxima. Tal. José Reinaldo. Show, Bugre mais forte, eu acredito. Vamos para a próxima. Zé Reinaldo de novo. Suas colocações são totalmente pertinentes. Obrigado, Zé Reinaldo. Eu tento, né? Tem gente que me chama de louco, mas eu acho que eu não sou, não. O Carlos Silva, boa noite, saudações bugrinas. Estou na torcida pela oposição ganhar as eleições. Presidente atual não ganhou derby, não teve o prometido acesso, então torço pela oposição ganhar. O Carlos Moraes, boa noite, eu sou a favor da SAF desde que faça um contrato bem feito, bem analisado e que o único beneficiado seja o Guarani, idem a SAF do Mirassol. Então, Carlos, o problema é que o Mirassol não negociou a SAF. O Mirassol criou, transformou-se em SAF, né? Criou uma empresa, Mirassol SAF, mas não vendeu, não negociou. Ele, Mirassol, faz a gestão da SAF, né? Então, acho um pouco difícil, né, que o Guarani faça isso, né? Se for real essa conversa de sócio fake, isso é uma vergonha. O Carlos Silva, pô, real eu garanto que é. E já faz tempo, viu? Faz aí uns 8 anos aí que esse negócio corre, né, Felipe? 8, 10 anos que esse negócio corre solto no Guarani, né? Muito triste. Bem triste, viu? Bem triste mesmo. Me surpreende até que alguém não tenha conhecimento. O Ricardo Mendonça Ortiz, abraço pro Felipe, conheço ele do grupo Comari, da Granja Comari, ele sabe. Futebol de quinta. Grande pessoal da Granja Comari. Legal. O que eu mais ouço de Bugrina é porque o amoroso Zenon Cláudio Corrente não participa das eleições. Gostaria de saber também por quê. Né, Felipe? Gostaria eu de saber também por quê. As portas estão abertas. Integrarem gestões, né, cuidarem de departamentos, são todas boas pessoas. Sim. Não são? Sim. José Reinaldo continua, já registrei. O GFC espera uma negociação para que se mantenha o brinco de ouro e construa no entorno. Na minha opinião, não existe Guarani sem brinco de ouro, mas é opinião pessoal. Valeu, Sidney, um abraço. Acho isso muito difícil de acontecer, tá? Toni Nogueira fala que vai fazer, é fácil, precisa falar como e de onde tirar recursos e apoio, Felipe. Ortiz, em cima disso é importante. Nós tivemos o maior orçamento da história do Guarani. O que foi feito? Nada, absolutamente nada. Ou seja, não basta ter o dinheiro. Tem que ter boas intenções, compromisso com a instituição e responsabilidade. Essa é a verdade. Laboratório Precisão. O Ortiz pergunta que dedicação não é o suficiente. Pede para falar a verdade. Ou seja, o que vai fazer com o futebol profissional? Acho que nós já perguntamos sobre isso. A gente já falou bastante de futebol profissional. Né? Talvez não da forma como ele queira, mas abordamos bastante o tema. Sim. E como vai fazer, eu até falei agora. Né? Acho que não é só trabalho não é suficiente. Sim. Né? Precisa saber como fazer. Né? Depois ele disse que o Guarani não promove um tour para a torcida conhecer o próprio estádio. Isso deveria ser o mínimo do marketing, como se cobrasse um valor simbólico. Mas aí vai render um valor tão pequeno, o Toninho. De verdade, o valor arrecadado nesses atos é falta de atrativo ali, né? Porque eu tive visitando lá o Atlético Paranaense. O tamanho da Arena da Baixada. Cara, não é desprezar o brinco de ouro, mas a estrutura é gigante. O dia inteiro tem visita. Sim. Você paga 50, eu paguei R$50 para fazer a visita. Eles arrecadam quase 10 milhões só com visitas. Sim. O Sidney tem razão. Eu posso fazer uma colocação? Pode, você só tem que responder o Beto Toledo. Eu vou responder. Muitas pessoas, eu recebo muitas pessoas de fora, Ortiz. Inclusive de outros países, da Argentina, principalmente Uruguai, de outros estados do Brasil. Sabe a primeira coisa que eles me pedem quando chegam aqui? Uma camisa do Guarani. Eu quero conhecer o estádio do Guarani. Tá. Eu quero conhecer o campo do Guarani. Quando eu trabalhava no Guarani, eu guiei tantos torcedores que apareciam lá. Deus sabe de onde. O cara vinha de cada lugar do mundo que a gente nunca ouviu falar. E aí o cara queria conhecer o brinco. Eu pegava, o cara pegou o braço e levava para conhecer.
De graça, entendeu? A gente tem um ativo aí que pode ser explorado, sim. Eu acho que bem trabalhado, oferecendo contrapartidas, eu acho que a gente pode trabalhar bem legal essa frente. Sim. Mas não acho isso um viabilizador, um criador de capital necessário ou significativo para o Guarani, sim. né? O Felipe, eu preciso responder a minha mulher. Eu vou soltar as perguntas, a pergunta primeira do Beto Toledo, e vou pedir para você já entrar respondendo ela. Manda tá bala. bom? Senão vai dar divórcio aqui hoje, porque nós já estamos em 22 horas e 36 minutos. Bora. Ou seja, faz 2 horas e 35 minutos que você está falando aqui. Eu já perdi Tá a bom? novela. Já perdeu tudo, né? Já perdeu tudo. Então, o Beto Toledo ele mandou 2 perguntas. Nós vamos ouvir a primeira e depois a segunda. E já vou pedir pro pessoal do chat encerrar a participação. Agradeço muito a vocês todos do chat aí, tá? Pela participação. Me perdoem se faltou alguma coisa. Eu registrei todas as passagens, tá? Todo mundo que mandou mensagem foi citado. Vamos ouvir o Beto Toledo e em seguida a gente já volta. O Felipe volta respondendo, que eu preciso ter um papo com a mulher aqui, senão a casa vai cair, viu, Filipão? Pode ser? Boa, pode ser, Ortiz. Então vamos lá. Boa sorte, viu, Ortiz? Boa Ó, sorte. tá que você aqui, volte para encerrar o programa, aqui, tá? Beto Toledo, vai. 2 perguntas. A primeira é um pouquinho mais longa. O Felipe volta respondendo, o Sidney também. Até ele terminar, até ele terminar de responder, acho que eu já voltei, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir o Beto Toledo, então. Olá, pessoal. Boa noite, Ortiz. Boa noite, amigos da Rádio Planeta Guarani. Boa noite especial hoje ao pessoal do Meu Bugre, da chapa Meu Bugre, né? Que é a chapa de oposição ao CA do Guarani. Tá tentando aí se eleger para os próximos 3 anos. E aí, boa noite especial pro Rosselli, também pro Sidney e para os demais componentes da chapa. Rosselli, sem mais delongas, vou direto à pergunta, tá? Sintam-se à vontade para responderem. O Guarani ele mudou para esse sistema de CA, né? Que é quase que um parlamentarismo, se a gente for levar para as culturas políticas aí ao entorno do mundo, né? Ou seja, você elege um grupo, que é o CA, e esse grupo elege o presidente do CA. Normalmente já se sabe quem é o nome, quem será o cabeça de chapa, né? Ou seja, a pessoa que vai ser, mas ainda assim é um colegiado, né? As decisões deveriam ser tomadas em colegiado. O que a gente tem visto nos últimos anos no Guarani é que parece que quando há qualquer tipo de rompimento dentro do CA, as pessoas tendem a acusar o presidente anterior, de chapas, inclusive, que eles fizeram parte. Você, por um acaso, fez parte da chapa do Ricardo Moisés, participou também, apesar de um tempo muito curto, do Álvaro Negrão, mas principalmente com o Ricardo Moisés. E a gente não via, pelo menos não publicamente, contrariedades, ou seja, as pessoas questionando tomadas de decisão. Porém, depois que as coisas acabam não se dando muito bem, o caso do Ricardo Moisés é bem emblemático, porque apesar dele ter até uma avaliação razoável junto aos sócios, com a torcida do Guarani, a avaliação dele é muito ruim, né? Do André Marconato não é diferente. Essa, claro que não faz parte do seu grupo, mas aí já vai trazer para o outro grupo, né? E as pessoas tentam meio que esconder. Primeiro, assim, você tem essa intenção de deixar claro para as pessoas que você fez parte desse grupo do André do Ricardo Moisés, né, do CA, foi presidido pelo Ricardo Moisés, e qual era a sua atuação dentro desse CA, o que você fez, você discordou, em que momentos você conseguiu discordar, que você acha que tem relevância para contar, ou você sempre participou e esteve ao lado de todas as decisões que parece-me que administrativamente até que foi feito um trabalho de razoável para bom, porém desportivamente não conseguiu entregar resultado. Um abraço, pessoal. Abraço, Beto, um grande abraço. Muito bacana a sua pergunta. A gente chegou a falar um pouco sobre isso no início do programa, mas vamos lá. Realmente eu participei da gestão do Ricardo Moisés e algo que eu disse aqui no início do programa é que quando a gente assume um trabalho coletivo como um conselho de administração, a partir desse momento a gente está trabalhando em grupo, né? Em toda decisão em grupo, ela é do grupo, independente se você foi voto vencido ou não. O que não dá, e é covardia, com o grupo, quando a gente tem dentro do conselho uma pessoa que, de forma oportunista, transfere responsabilidade para o colega. Obviamente que dentro da gestão de 2020 e 2023, da qual eu fiz parte, é claro que a gente teve divergências, diversas divergências, mas em muitos momentos a gente também teve convergência, né? E a administração, a gestão de forma administrativa foi muito bem sucedida, né? Esportivamente a gente não teve os resultados que a gente pleiteava,
porém administrativamente o clube evoluiu muito. Tanto é fato que a gestão que está hoje no Guarani usou como base política a gestão administrativa que foi feita no CA, do qual eu fiz parte junto com o Ricardo, né? E a base da eleição deles foi totalmente em cima disso. Então, trabalhar em equipe é algo que eu tenho facilidade, eu tenho vários sócios, inclusive 2 deles fazem mais de 20 anos que a gente trabalha juntos, ali somos mais do que irmãos, e eu aprendi a trabalhar e conviver com opiniões distintas, né? Vou citar um caso na gestão do Ricardo Moisés, onde não houve unanimidade, no caso do Richard Rios, por exemplo, onde nós votamos contra a venda do Richard Rios para o Bolívar. O Bolívar, para quem não sabe, fez uma proposta para o Guarani na ordem de 1 milhão na época. E a gente entendia que o Richard Rios poderia se transformar num ativo muito mais valioso para o clube se a gente explorasse mais esportivamente a capacidade técnica dele. E isso se refletiu em resultado financeiro para o Guarani, que está colhendo, inclusive, hoje, frutos dessa decisão que aconteceu lá atrás, né? De uma decisão que foi em conjunto, no qual nós decidimos, pela maioria, contrariando, inclusive, algumas pessoas que, naquele momento de necessidade, entendiam que a gente deveria ter vendido o Richard Rios para o Bolívar. Isso é uma prova clara de como a gente trabalhava naquela época. No início de 2020, a gente definiu as tarefas, cada um tinha uma frente de trabalho. A minha frente de trabalho era mais voltada para o comercial e para o marketing, né? Pouco eu opinava na questão do futebol. Foi uma decisão que a gente teve em conjunto, né? E na minha frente, eu fiz trouxe algumas situações para o clube. A gente foi o primeiro time de futebol a participar do projeto Live da Ambev, né, que todo mundo lembra da pandemia, existiam aquelas lives dos artistas. A gente levou o projeto para dentro da Ambev. Depois de muitos anos, a gente fez negócio com essa gigante do mercado, uma empresa gigantesca. A gente fez duas lives com a Ambev. Esse projeto foi tão bem sucedido que ele foi expandido para outros clubes, né? Vamos falar, claro. O Flamengo comprou o projeto, né, cara? O Flamengo, o Botafogo, depois de ver o Cruzeiro. Eu falo nossa porque eu apresentei as duas, né? Então... E, inclusive, é motivo de muita alegria para mim que fui convidado por esses clubes a participar da organização, tanto da live do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, do Curitiba, e de outros tantos clubes, onde o Guarani, de certa forma, contribuiu para um projeto bem sucedido. Nós trouxemos também a ideia de trocar o placar eletrônico. Eu lembro que na época foi algo que eu fiquei com medo extremo de tirar o placar antigo, e o pessoal esse negócio não vai funcionar. Eu falei, se esse negócio não funcionar, eu estou perdido. E aí está lá o placar eletrônico, que foi o Ricardo depois expandiu, né, o tamanho do placar, deixou o placar ainda mais bonito. Nós também participamos em conjunto com o Ricardo da construção das quadras de beach tênis. Foi um projeto que nasceu dentro de uma loja minha, em conversa com um amigo, que por coincidência tinha um amigo que era sócio, que era amigo do Ricardo, e aí a gente fez uma conversa entre 4 ali e trouxe para o Guarani esse projeto do beach tênis, que é bem legal. Para o sócio que não conhece, pode participar, o associado do Guarani pode participar. O torcedor pode também, é só pagar para entrar lá, né? Pode participar, exatamente. Então, nós trouxemos diversas boas situações para o clube. Lembra daquele painel digital grandão que tinha na avenida? Sim. Né, enorme. E assim... Hoje ele está menor, né? Hoje ele está um pouquinho menor, mas ele era gigante, né? Ele era muito grande. Então, assim, a gente trabalhou bastante nessa frente, e trabalho em equipe é isso. A gente colhe o ônus e o bônus, né? Eu vi o projeto de campanha da chapa que hoje está na gestão. Eles usaram muitas das coisas que a gente trouxe para o Guarani, né? Como se fosse eles, mas Guarani, então está lá, é do Guarani, não é meu, não é Felipe, né? E é assim que eu penso. Eu participei, eu votei, e é assim que eu trabalho. Trabalho colegiado, né? Acho que o desenho do seu plano de gestão, inclusive, prevê que cada um de vocês desempenhe uma determinada área. Você quer falar sobre o tema?
Pra gente Sim. esgotar de vez? Sim, Ortiz. Eu acho que quando a gente trabalha em equipe... Inclusive, Ortiz, tem um tema que eu queria colocar, que é a implementação do CIB, que é um centro de inteligência, que a minha ideia é que eu integre todos os departamentos num grupo de inteligência que a gente possa unificar todos os departamentos numa única frente. O Guarani precisa caminhar de forma única, no único sentido. Tá. Na gestão que eu passei, eu percebi que existiam vários Guaranis. O Guarani de Morungaba, o Guarani do Projeto Bugrinho, né, o Guarani do sócio torcedor, O Guarani do CT, o Guarani da turma do CT, e a ideia é que a o gente... Guarani do futsal, o Guarani do Terrão. E a ideia é que a gente crie um centro de inteligência com lideranças de todas essas frentes para que a gente sente na mesma mesa e tome decisões em conjunto, porque afinal de contas tudo isso é Guarani. Né? E eu aprendi a trabalhar em equipe e vou levar uma gestão compartilhada, porque eu entendo que um clube social é diferente de uma empresa, a gente precisa de pessoas participando e a gente vai trazer essas pessoas para participar. Tá, levar todas as frentes a convergirem, porque o Guarani é futebol. Exatamente, todo mundo tem que trabalhar em prol do futebol do Guarani. Engraçado, né, Felipe? O social sustentou o Guarani por décadas, Sim. né? Mas o Guarani não consegue sustentar o social, né? O social sustentou o futebol do Guarani por décadas em gestões passadas, né? Mas o Guarani não consegue sustentar o social com recursos do futebol, né? O social precisa criar recursos próprios até, né? Sim. Tá esgotada? Tá bem respondida? Tá bem respondido. Então vamos ouvir a última, então, a segunda dele? Se o pessoal quiser perguntar, eu tô aqui à disposição. Bora. Já Pelo perdi a amor de novela Deus. mesmo? Pô, a minha mulher já disse que não vem pra cá hoje, né? Então temos tempo. Perdeu a mulher. Só que aí você vai ver o tapão na orelha amanhã, né? Solta a voz, Beto. Vamos para a segunda questão dele. E por último, Rosselli, é um assunto que é bastante sensível junto à torcida do Guarani, que é a venda do estádio Brinco de Ouro, né? Ou seja, do complexo do Brinco de Ouro, né? O Brinco de Ouro, mais o clube, mais o CT. A venda foi feita para a MGM, como todo mundo sabe, né? O grupo ligado ao Roberto Graziano. E muito se diz, já não é mais escondido de ninguém, que o Roberto Graziano é um dos interessados em comprar e adquirir a SAF do Guarani. Porém, o Guarani é credor do Roberto Graziano, ou seja, ele deve um clube, um CT e mais um estádio, para no mínimo 12 mil pagantes, como foi estabelecido aí previamente. Eu queria saber, assim, diretamente, eu sei que você já tocou nesse assunto algumas vezes, mas eu queria saber diretamente, o que você acha da possibilidade do Roberto Graziano, sendo devedor, devendo dinheiro ao Guarani, poder comprar o Guarani? Você acha que essa movimentação ela é ética, ela está dentro da moral? Eu não estou perguntando a respeito de se juridicamente é permitido ou não, e sim a respeito de ética e moral. Você apoiaria esse tipo de negociação? Como você lidaria com essa questão da possibilidade do Graziano ser o proprietário da SAF do Guarani, sendo que ele deve ao Guarani nesse momento? Beto, ótima pergunta. Eu entendo que são situações distintas. Nós temos que tratar cada uma delas de forma individual, mesmo porque são contraditórias. Então a questão do arremate, a questão do patrimônio é diferente da questão do futebol. E eu entendo que a gente tem que ter duas conversas separadas, porque quando a gente mistura uma coisa com a outra, a gente corre o risco de estar fazendo um negócio que não vai ser bom para o Guarani. Acho que o grande chavão disso é SAF, futebol e patrimônio, né? E tudo é muito complicado, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, vou pegar como exemplo aí uma coisa que a gente acompanhou recentemente, que é a transformação da Portuguesa em SAF, né? A Portuguesa se transformou em SAF e vendeu o controle da sua SAF, e aí a imprensa tratou assim, Portuguesa vende SAF por R$1 bilhão, né? E aí todo mundo, nossa, a Portuguesa agora é um clube bilionário. Isso também é um pouco criado pela imprensa que não se aprofunda na divulgação, né? A imprensa só divulga lá o bolo. R$1 bilhão é o valor do negócio da SAF da Portuguesa. Aí você vai desmembrar. Quando você vai desmembrar, você descobre que existe uma construtora que ofereceu 500 milhões para a reforma do estádio, transformando em arena para shows. Então, metade dos recursos já vão para a transformação do estádio em arena, né? Arena Canindé. Outra parte vai para pagamento de dívidas. Uma parte considerável, aliás, uma parte acho que de R$300 milhões destinada para o pagamento de dívidas da Portuguesa. Então nós já chegamos aí a 800 milhões do bolo de R$1 bilhão
ocupado, né, com fundo específico, né? E de verdade, mesmo que existia na proposta, era uma promessa da SAF de um investimento de 12 milhões de reais no ano atual, de 2025, podendo chegar a 30 milhões até o final do ano. Esse é o valor da negociação. E agora a SAF vai, com recursos próprios, né, a empresa que controla a SAF vai, com recursos próprios, tocar o futebol da Portuguesa nos próximos anos. Entende? Então, o 1 bilhão de reais da Portuguesa virou 12 milhões, podendo virar 30. Mas ninguém leu isso. A maior parte foi investido, vai ser investido em patrimônio. No patrimônio que é agora da proprietária da SAF. Da Então, maior parte. a proposta é muito parecida com a da Arena do Palmeiras, né? A empresa constrói e explora por, acho que 30 anos ou 20 anos, não me lembro ao certo, e depois vira um patrimônio para a Portuguesa. Tá? É uma proposta muito parecida com a da W Torre, com o Palmeiras e tudo mais. Né? Mas eu entendo o seguinte, se valorou, não valorizou, né? Se valorou, se deu valor, né? a SAF, não estou citando a Portuguesa. Por quê? Porque envolveu uma negociação patrimonial. Hoje, o que você tem a oferecer para um adquirente de SAF no Guarani? São ativos distintos. Patrimonialmente falando, Felipe, qual é o patrimônio do Guarani? São ativos distintos. O patrimônio do Guarani, teoricamente, ainda nem foi construído, não foi entregue. O patrimônio do Guarani hoje é o terreno da Bandeirantes. É o terreno da Bandeirantes. E assim, de forma direta, Beto, estou sendo direto, são negócios diferentes, distintos, né? São negócios distintos, onde o tempo está levando a gente a se enfiar nesse imbróglio todo, né? Porque já fazem 10 anos que a gente vive a expectativa de que seja cumprido esses acordos, né? E agora surge uma possibilidade de SAF, onde essa SAF envolve o patrimônio que, na verdade, já está envolvido há 10 anos atrás. Então, ou a gente trata isso de forma separada, ou a gente vai se enfiar num imbróglio que vai durar mais 30 anos. Agora, na parte ética que ele cita, eu tenho que dar uma puxada para a gente encerrar aqui o debate. Né? O debate não, o bate-papo. Né? Na parte ética, eu tenho que dizer o seguinte. O Roberto Graziano, ele sabe que ele tem obrigações a cumprir com o Guarani, que essas obrigações vão demandar recursos financeiros. Né? Por exemplo, se na negociação, e eu não conheço, acho que você não conhece, o Sidney não conhece, talvez alguém do Guarani conheça, se é que há, o Guarani diz que há o interesse, mas não diz que há uma proposta, né, entregue pelo Roberto Graziano para controlar a SAF do Guarani quando ela for criada. Né? Se nessa proposta estiver assim, eu construo o patrimônio, mas ele é 90% meu e 10% seu, ou na proporção das ações negociadas, aí, Felipe, me desculpe, eu considero essa operação eticamente equivocada. É uma operação que eticamente não pode ser construída. Por quê? Porque ele é devedor de um montante X para o Guarani. Né? Ele vai pagar para ele mesmo, Ortiz. Então. Ele vai pagar para ele mesmo. Aí, eticamente, a coisa está comprometida. Sim. Posso obter essa resposta de você? É a minha resposta. Eticamente, ele está pagando para ele mesmo. Ele está pagando para ele. Ele tirou o dinheiro daqui e entregou para ele. Né? Tirou do bolso. Então, 10% vai para você, 90% é meu. É isso aí. Então, isso precisa ser muito bem elaborado. Por isso que são negócios diferentes. Concordo. São negócios diferentes. Só que um não pode acontecer sem o outro. Um não pode acontecer sem o outro, mas são negócios que devem ser tratados de forma diferente. Concordo. O futebol tem o seu valor, o patrimônio tem o seu valor. E acabou. Então, qual é a estimativa de valor para o patrimônio que será construído? Tal. É isso. Né? Você vai ser controlador também do patrimônio? Ok, mas o patrimônio físico pertence ao Guarani Futebol Clube, não ao Guarani SAF. Sim. Eu posso ceder esse patrimônio para seu uso, exploração ou qualquer outra área, mas o patrimônio é do Guarani. Sim. Acho que isso tem que ficar claro nessa negociação. Não sei se eu estou falando besteira, se o Sidney discordar também. Fica à vontade, Sidney, você está aqui para falar também. Não, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Eu falo demais, gente, desculpa. Quando eu começo a falar do Guarani, eu não paro, viu? Eu realmente tenho esse defeito, eu preciso parar. E esse é um tema muito complexo, né? Essa pergunta do Beto é uma pergunta muito inteligente e complexa. E a gente, sinceridade, a gente não teve acesso a proposta nenhuma, Ortiz. É difícil até a gente pensar em algo baseado no que corre... E até é lícito que vocês não tenham, porque essa proposta, até que seja possível ao Guarani
se transformar em SAF primeiro, e por mais que o presidente Rômulo Amaro diga que já viabilizou tudo isso, não existe sequer uma Assembleia Geral de Sócios do Guarani dando aval para o Guarani se transformar em SAF. Existe uma reunião do Conselho que deu um parecer favorável para ser encaminhado para a Assembleia Geral. Né? Até que o Guarani possa se transformar em SAF, se transforme em SAF e decida abrir concorrência, isso tem que ser tratado no mais absoluto sigilo mesmo. É um sigilo sepulcral, né, Sidney? Eu não posso pegar a tua informação e jogar para o público assim, né? É uma situação difícil, porque a gente viu nesses últimos meses, aí no último mês principalmente, uma tentativa assim desesperada de transformar o Guarani em SAF, e a gente não entende o porquê esse desespero, essa vontade que extrapolava tudo e qualquer ou coisa. Ou não é? Não dá. E o Guarani brigando por um acesso. Exatamente. Né? No meio disso tudo se debate SAF. Exatamente. Né? Aí o torcedor para de pensar no jogo. Momento errado. O torcedor para de pensar no jogo contra o Brusque e passa a pensar na proposta de SAF. Momento errado. Foi colocado até a possibilidade de fazer uma assembleia com 4 assembleias consecutivas na véspera de uma eleição para se tratar do tema. Sim. Né? Que no mínimo, leviano, né? No mínimo, como é a palavra? É preocupante, né? Né? Não sou eu que tenho que falar, né, gente? Mas eu já falei demais aqui. Só para dizer aqui que eu concordo totalmente com o Bugrino Feiticeiro aqui, o Fernando, que ele disse que a SAF do Bahia com o Grupo City é maravilhosa. Concordo. Eu acho que o modelo de SAF de maior sucesso no Brasil hoje é a SAF do Bahia com o Grupo City. Não à toa uma SAF construída com um grupo internacional, um grupo já de vivência desportiva, né? Um grupo que está habituado a jogar competições europeias, numa organização desportiva completamente diferente, e onde o Bahia também tem alguma ingerência sobre isso tudo. Parabéns a quem construiu, né, essa proposta, parabéns aos grupos que conseguiram sentar, e essa também não deve ser uma proposta que foi construída em um mês, nem em 2 meses, nem em 6 meses. Acho que isso demandou muito mais tempo. Né? Então, quando eu digo que quem nunca comeu melado quando come se lambuza, é um perigo. É um perigo mesmo. O torcedor às vezes acha assim, pô, o Ortiz é contra a SAF. Eu não sou contra a SAF. Mas eu digo, a SAF tem que ser bem pensada, bem negociada, bem planejada. Por quê? Porque pode não haver ao Guarani uma outra alternativa. Disse agora, há 10 anos se dizia, ou vendemos o patrimônio ou o Guarani acabou. O Guarani vendeu o patrimônio. Né? E ele já deve, hoje, mais do que devia naquela época. Nós falamos em lapso temporal, né? O Felipe falou 10 anos, 20 anos, 40 anos, né? 10 anos é muito tempo. Se você analisar os últimos 10 anos do Guarani, olha quanta coisa aconteceu. Há 10 anos, nós estávamos jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, não nos classificamos para a segunda fase para disputar o acesso. No ano seguinte, nós nos classificamos, subimos como vice-campeões, fomos para a Série B. Aí nós jogamos a Série B e a Série A2 em 2017, olha, num lapso de 10 anos. A Série B e a Série A2 em 2017. Em 2018, nós jogamos a Série B e a Série A2 de novo. O Guarani foi campeão da Série A2 em 2018, né? Perdão, em 2016 nós subimos, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, esqueci de falar isso, né? Aliás, acho que eu falei. Aí em 2019 nós jogamos Série B e Campeonato Brasileiro. 2020 nós jogamos Série B e Campeonato Brasileiro. Né? E Campeonato Paulista, perdão. 2021 nós quase subimos, né? 2022, um ano ali começou muito ruim, terminou consertado com o trabalho do Mozart, jogando também Campeonato Paulista da primeira divisão, se classificando para a segunda fase com o Daniel Paulista, né? 2023, aquele ano de quase acesso de novo. Eu estava lá, pô, fiz parte dessa gestão, né? 21, 22, 23. 2023, aquele ano de quase acesso de novo, né? Com Humberto Louser. 2024, um ano lamentável. 2025, um ano lamentável. Olha quanta coisa aconteceu em 10 anos. 10 anos é muito tempo. Se você fechar uma SAF hoje com controle firmado num primeiro momento por 10 anos, renovável por mais 10 anos já é muito tempo. Nós precisamos pensar muito e elaborar muito bem o contrato. Né? Ah, mas você não conhece o contrato, como você critica? Talvez eu nem deva conhecê-lo mesmo. Né? Talvez seja a única forma de eu não botar senão ali. Né? Mas vamos adiante. Felipe, eu quero te agradecer demais. Eu não tenho a menor condição de estender. Nós estamos há 3 horas conversando. Daqui a 1 minuto vamos completar 3 horas de conversa. Tá?
Dizer assim, nós estamos encerrando agora em 3 horas o tempo limite, tá? 3 horas. O que eu fizer de agora em diante é a consideração final. Então, 3 horas é o nosso tempo de limite de papo com a próxima chapa, se vier conversar conosco, tá? Se eles quiserem usar um tempo menor, não tem o menor problema. Se eles disserem assim, 3 horas é muito tempo, eu posso falar por 1 hora, vai ter 1 hora. Só que vai estar abrindo mão e vai ter que falar aqui na abertura do programa que abre mão das 2 horas excedentes, né? Para não dizer assim, o Ortiz deu 3 horas para uma chapa e 1 hora para outra. Sim. Eu quero te agradecer muito, mas muito mesmo, pela presença, ao Sidney também. Agradecer ao teu pessoal lá que foi favorável à vinda de vocês, porque também vir para cá é uma decisão colegiada, né? Sim. Muito obrigado. Dizer que eu agradeço muito por não ter em nenhum momento partido para um ataque, para uma agressão, para uma desqualificação. Houve questionamento, houve contestação, mas em nenhum momento se desqualificou, se atacou, se agrediu, se ofendeu, se criou qualquer celeuma. Então, que o Guarani seja debatido assim, no campo das ideias, dos projetos e das propostas. Sim. Tá? E o meu compromisso aqui com a próxima chapa é esse. O tom que eu usei nessa condução é o tom que eu usarei na próxima. Em alguns momentos aqui eu brinquei, né? Eu descontraí. Né? Esse sou eu. Né? Então, esse é o tom. Então, muito obrigado primeiro por ter aceitado o nosso convite. E vou encerrar fazendo para você a mesma pergunta que eu fiz na abertura do programa. Você vai ganhar a eleição do Guarani? Ortiz, eu vou ganhar a eleição com o apoio da família Bugrina. O slogan da nossa chapa é Bugrino vota em Bugrino. No dia 14/12, às 9 horas da manhã, o sócio do Guarani compareça com um único pensamento: transformar o Guarani de novo na casa do Bugrino. Porque hoje o Guarani e as decisões que acontecem no Guarani são decisões tomadas por pessoas que nem frequentam e que muito menos são torcedores do Guarani. Essa situação vai acabar e vai acabar no dia 14. Eu conto com a presença de todos os bugrinos lá no ginásio, votando na chapa, meu Bugre Forte, porque a gente vai fazer história e juntos a gente vai acabar com toda essa situação que vem acontecendo há décadas. Sidney, obrigado por estar aqui com a gente também. Obrigado mesmo. Você é mais quietinho, né? Eu sou quieto. É eu mais sou quietinho. mais tímido, você não é mineiro, né? não, né? Sou filho de mineiro. Tá explicado. Mas eu que agradeço a você e o pessoal aí que esteve todo envolvido nesse programa gostoso. A gente não viu esse tempo todo passar. A gente nem sentiu. Foi muito legal, muito dinâmico. Isso é satisfatório. Agradeço todo mundo e contamos com o apoio da torcida, de todo mundo que é bugrino, dos associados, para a gente ganhar essa eleição. E nós vamos ganhar, se Deus quiser, e o apoio da torcida também. Pois é, e eu vou dizer o seguinte aqui, né? A única foto que nós falamos foi da foto do seu pai lá no departamento de manutenção do Guarani. Eita, nós, até que enfim. Se os problemas do Guarani fossem uma foto... Não, mas não fala agora, pô. Pelo amor. Era só para dar um chavão, né? Para me encerrar. Obrigado de coração a todos vocês, pelo compromisso de estar falando conosco. Quando você se dedica a passar 3 horas conversando com o torcedor, é sinal de que, se virar gestor, terá a mesma dedicação, o mesmo empenho. Pelo menos é o que eu espero. Né? Então, eu não vou pedir voto para ninguém, é o meu compromisso. Eu, em momento algum, vou dizer aqui para o meu amigo bugrino, vote em fulano ou vote em ciclano. Quem me conhece sabe o que eu quero para o Guarani. Tá? Mas o meu papel agora é o de conduzir e tirar conteúdo. Acho que quem acompanhou esse programa, seja do início, seja um pedaço, teve conteúdo para tomar suas próprias decisões. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou só passar aqui mais nenhuma mensagem. O Edu Boca apagou a mensagem aqui do WhatsApp. Um abraço, Edu. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu vou encerrar, vou agradecer muito, primeiro a todos vocês que mandaram mensagem, agradecer ao Felipe, agradecer ao Sidney mesmo, bom descanso para vocês, acho que vocês têm agora que descansar um pouquinho, porque é maçante ficar sentado aí tanto tempo conversando, né? Já vou tirar vocês da tela aqui, ó, vou botar só o Ortiz, para eles já começarem a se preparar lá para ir embora. Obrigado, minha gente. Essa é a Rádio Web Planeta Guarani, aqui no nosso canal no YouTube, é a mesma coisa, tá? E falar do Guarani é o que nos dá prazer, é o que nos dá alegria. Estamos aqui sempre para isso, contem conosco para isso, tá? Amanhã nós temos outra entrevista com o Gustavo Rosolém, né, um dos representantes do CA do Guarani, mas que trabalha nas categorias de base. O tema será apenas categoria de base, não vamos falar de processo eleitoral. Na quinta-feira, a entrevista com a chapa Pro Guarani.
Isso é o que nós temos programado. Na próxima semana, a entrevista com a chapa Avante Meu Bugre, do Rômulo Amaro. E o nosso canal está aberto para todo bugrino que quiser falar do Guarani, viu? Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a cada um que mandou mensagem, a todo mundo que esteve no chat, a todos aqui que curtiram ao vivo. Nós tivemos aqui 830 visualizações ao vivo, um bom número. Depois esse número vai aumentar, porque aí o povo vai vendo reprise e tal. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração pelas mensagens. A você que apenas ouviu, muito obrigado. Espero que a gente tenha colaborado com o processo e deixando a porta aberta para que a gente conduza uma entrevista tão legal, tão aberta, né, tão sincera com a próxima chapa e que a gente possa ajudar o torcedor do Guarani. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima.